Te passo a palavra agora, Vinícius. Então tá, boa tarde pessoal. Hoje a gente tem a nossa última aula do mini curso de geometria. Nessa aula então a gente vai falar basicamente sobre alguns conceitos. Não são conceitos avançados em geometria diferencial, mas são, digamos, conceitos que vão para além daqueles conceitos bastante básicos de geometria na última aula. Então, recapitulando bem rapidamente, a gente tinha visto o conceito de variedade, nos dava os objetos básicos que a gente usava para trabalhar com a geometria diferencial, aquela generalização da ideia de uma superfície. A gente falou também de campos vetoriais e de espaços tangentes e como fazer cálculo em variedades, particularmente como fazer o cálculo exterior em variedades. Terminei. Bom, eu tinha falado também toda aquela parte de cálculo exterior na RN, né? E eu terminei falando de grupos de Lie. Agora então a gente pode seguir para uma definição que ela é um pouco ela nem é tão abstrata assim, mas ela, em um primeiro momento, talvez não pareça óbvio qual é a utilidade dela, mas à medida que a gente vai vendo alguns exemplos e vai prosseguindo com as definições, a gente vai ver que ela é extremamente útil e eu acho que ela é talvez o coração assim da geometria diferencial moderna. Esse é o conceito de fibrado. Fibrado que a gente vai denotar então em termos desse mapa π, que mapeia dois espaços E em M, onde E é chamado o espaço total. A gente vai tomar ele como um espaço topológico. M é chamado de espaço base, também a gente pode tomar ele como espaço topológico. E esse mapa π é uma projeção. Essa projeção é contínua sobre o objetivo. Na verdade, nos exemplos que a gente vai trabalhar com o espaço total sendo uma variedade e o espaço base uma variedade também. Então, a gente pode dar um pouquinho mais de estrutura para eles. E, essencialmente, todos os exemplos que a gente está interessado nesse estudo de geometria diferencial para física estão contidos aí. Alguma outra coisa que possa aparecer, daí vocês podem estudar os detalhes quando vocês fizerem um curso mais detalhado ou quando vocês pegarem uma bibliografia para estudar. Então a gente vai ter duas variedades, a gente tem um mapa entre elas, e esse mapa tem essa noção de projeção. Então a gente está pegando um espaço E que é, digamos, heuristicamente maior do que o espaço M, e a gente está projetando esse espaço E no espaço M. Essa projeção vai se dar de uma maneira interessante, de modo que a gente vai ter um objeto que é chamado a fibra, que a gente vai comparar. Uh, a gente vai comparar então um outro espaço F, que é chamado fibra, com basicamente a imagem inversa dessas projeções. Mais claro, quando a gente fala dessa definição aqui, que a fibra num certo ponto, ela é a imagem inversa de um certo ponto, e a gente vai pedir então que essa fibra em cada ponto seja homeomórfica à fibra padrão F que a gente está interessado. Então, a gente também vai botar uma condição aqui chamada condição de trivialidade local, mas já está bastante abstrato e eu acho que é uma boa hora para introduzir uma imagem do que a gente está falando aqui. Então aqui a gente tem dois exemplos de fibrados. Um deles é a superfície lateral de um cilindro, o outro é a fita de Möbius. E para entender um fibrado é uma boa ideia olhar para essas imagens aqui. No caso do cilindro, o cilindro é o espaço total E. M vai ser esse círculo aqui, que eu destaquei no centro do cilindro. E a projeção ela está pegando basicamente essas partes verticais do cilindro e projetando no círculo na horizontal. Se a gente pega um ponto do círculo e olha para a imagem inversa da projeção, a gente está olhando para essas linhas verticais aqui. E essas linhas verticais, então, que a gente quer que elas sejam todas meio parecidas, ou seja, todas elas têm que ser homeomórficas a uma fibra. Então, topologicamente, elas têm que ter as mesmas propriedades que esse espaço que a gente chama de fibra padrão. A gente tem uma condição também de trivialidade local. Isso para cada ponto do espaço base, por exemplo, aqui no caso do cilindro, para cada ponto do círculo, vai ter uma espécie de carta para o fibrado, um mapa que pega a imagem inversa de um conjunto aberto. Então a gente vai pegar a imagem inversa de um pequeno conjunto aberto aqui no círculo. E ele vai mapear isso no conjunto aberto, produto cartesiano com a fibra. Então, localmente, se a gente olha para uma partezinha do fibrado, especificamente se a gente olha para uma partezinha de M, as fibras que estão saindo dessa partezinha de M tem que se parecer com o produto cartesiano do conjunto aberto com a fibra padrão.
Por que é importante essa condição? Bom, para o caso do cilindro não fica tão claro qual é a importância dessa condição, porque o cilindro ele é um produto cartesiano, né? A gente pode considerar o cilindro como um produto cartesiano do círculo, que é o nosso espaço base, com um conjunto aberto, por exemplo, do -1 até o 1, se vocês querem uma descrição explícita, assim. Conjunto aberto da reta, né? Então a gente tem um produto cartesiano do círculo com um segmento de reta aqui. Então a condição de trivialidade local, pra gente aqui, ela é óbvia porque o fibrado inteiro é o que a gente chama de um fibrado trivial, ele é só um produto cartesiano. Mas a gente pode ter um outro fibrado muito parecido, que é a fita de Möbius, que também tem como espaço base o círculo, também tem como fibra um conjunto aberto, por exemplo, o intervalo de -1 a 1. Mas globalmente dá para ver claramente que a fita de Möbius e o cilindro são objetos diferentes. A fita de Möbius tem essa coisa que é uma espécie de torção das fibras, né? E para a fita de Möbius a condição de trivialidade local é importante. Então, quando a gente olha localmente para a fita de Möbius, ela parece um pedacinho do cilindro, né? A gente pega um pequeno intervalo aqui do círculo, olha para as fibras e isso parece um produto desse pequeno intervalo com as fibras. E isso daqui vale em qualquer pedacinho da fita de Möbius que a gente pega. Mas se a gente olha para a fita de Möbius como um todo, ela tem essa estrutura não trivial global que diferencia ela do cilindro. Então, localmente, ela é igual ao cilindro, mas globalmente ela tem essa diferença. E essas diferenças globais nos fibrados podem ser bastante interessantes para algumas aplicações. Talvez, se a gente tiver bastante tempo sobrando, eu possa falar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês tenham em mente, então, é que esses fibrados nos dão uma ferramenta interessante para trabalhar com, basicamente, com duas variedades diferentes, no qual uma tá contendo talvez um pouco mais de informação do que a outra, mas elas ainda estão meio que atreladas. Para esse fibrado, vocês podem imaginar ele como uma coisa que é construída em cima da variedade M. E apesar de ser uma definição, em uma primeira vista, meio abstrata, ela é bastante poderosa e os exemplos vão deixar ela mais concreta. Eu não sei se ficou razoavelmente claro o que eu quis dizer em cada um desses pontos. Se ficou claro o que é a fibra num ponto, que ela tem que ser equivalente a uma fibra padrão. Essa condição de trivialidade local ficou clara, pelo menos desse ponto de vista heurístico, de olhar para pedacinhos e ver que eles têm essa estrutura parecida com o cartesiano. Eu acho interessante, se alguém tiver alguma dúvida, perguntar agora, porque basicamente tudo que a gente vai fazer na aula, a partir de agora, é em cima dessa construção de fibrados. Pode só repetir a parte da trivialidade local? Então, heuristicamente, a trivialidade local é essa noção de olhar para um pedacinho do nosso espaço base e olhar para as fibras que estão atreladas a esse pedacinho de espaço base e ver que eles parecem um produto cartesiano. Mais formalmente, a gente precisa que para cada ponto da variedade, no espaço base, exista uma carta que está associada a um conjunto aberto. Então, para cada ponto a gente tem que ter um conjunto aberto aqui, em M, tal que existe um mapa que a gente pode construir, que pega a imagem inversa da projeção desse conjunto aberto. O que é a imagem inversa da projeção? É pegar esse conjunto aberto e olhar para todas as fibras que projetam, então, para esse conjunto aberto. E a gente precisa que esse mapa seja um mapa entre, então, esse espaço, essa imagem inversa da projeção, e o produto cartesiano do conjunto aberto com a fibra. E mais, eu acho até que talvez seria bom eu ter escrito isso aqui. Esse mapa ele tem que ser uma função contínua. Ou dependendo do nível de regularidade que vocês queiram, dá para pedir que ele seja um diffeomorfismo, uma função diferenciável, ou uma função suave. Mas é muito importante que ela seja pelo menos uma função contínua para a definição funcionar. Beleza, obrigado. Talvez agora tenha ficado um pouquinho mais claro. E então eu posso partir para a segunda parte importante da definição de fibrados, que é o primeiro tipo de objeto que a gente considera um fibrado, que são chamadas as seções de um fibrado. E elas têm esse nome sugestivo. Elas realmente pegam essa noção que a gente tem de
uma seção transversal de uma superfície e levam elas para esse contexto mais geral da definição de fibrados. Então, uma seção é uma função, tipicamente a gente vai exigir no mínimo continuidade para ela também, tal, e essa função pega então pontos da variedade do espaço base M e mapeia em pontos do espaço total E, de modo que a projeção composta com essa função seja identidade no espaço, ou seja, a seção está pegando um ponto do espaço base, mapeando em um ponto de E, então basicamente para cada ponto de M, a gente vai ter um ponto na fibra correspondente que está sendo associado, de modo que quando eu faço a projeção, eu ganho identidade, ou seja, de modo que eu possa sempre pegar esse ponto e projetar a fibra inteira desse ponto, projetar esse ponto para o espaço base. E quando a gente faz essa projeção, de fato, a gente não tem uma modificação no espaço base. A gente não tem, por exemplo, um ponto do espaço base que está nessa fibra sendo associado com um ponto aqui. Não, a gente quer que o ponto do espaço base esteja associado com um ponto na fibra que passa por ele. Isso leva a algumas coisas interessantes. Primeiro, vocês podem ver que a gente tem aqui um exemplo de seção no cilindro, né? E a gente poderia ter vários outros tipos de seções. Inclusive, uma seção que a gente poderia pensar seria uma seção constante aqui na fibra, né? Uma seção que nunca cruza o espaço base. A gente poderia pensar numa coisa assim. Já quando a gente olha para uma seção similar na fita de Möbius, que eu exemplifiquei aqui, a gente pode tentar imaginar o que aconteceria se a gente tentasse fazer uma seção que é constante na fibra. Então a gente estaria sempre acima do espaço base, acima do espaço base, acima do espaço base. A gente vai percorrendo a fita de Möbius. E quando a gente faz essa voltinha aqui, a gente está na parte de baixo. Então a gente não consegue ter uma função contínua que fique sempre acima desse espaço base na fita de Möbius. Isso é uma propriedade legal de fibrados que têm essa propriedade de torção. Então, fibrados que não são triviais, tem algumas seções que a gente não consegue construir neles, que nos fibrados triviais a gente consegue. Isso é uma observação interessante, que a gente não vai usar aqui no resto da aula, mas é um jeito legal de caracterizar fibrados não triviais e que mostra um pouco de por que a trivialidade, ou especificamente a não trivialidade, é interessante. Ficou claro o que é a noção de seção? Se tiver uma pergunta, pode fazer. Eu só vou comentar aqui que a gente tem uma anotação para o espaço de seções de um fibrado, que eu vou usar a notação de gama de E para definir as seções do fibrado, que é essa tripla aqui, E projeta em M. Alguém já explica um pouquinho melhor, a gente pode seguir adiante. Pode seguir, eu acho. Tá. Eu quero definir, então, um tipo específico de fibrado, antes de dar exemplos mais concretos. Eles são os chamados fibrados vetoriais. Eles vão ter uma propriedade interessante, que é, bom, se eles são vetoriais, a gente vai querer que a fibra deles seja um espaço vetorial. E a gente vai exigir também que as trivializações sejam compatíveis com essa estrutura da fibra. Como a gente está dando uma estrutura de espaço vetorial para a fibra, a gente quer que essas trivializações, essas funções que a gente usa para trabalhar no fibrado, elas também respeitem essa estrutura de espaço vetorial. Então a gente vai pedir que elas mapeiem cada fibra linearmente. O que significa? Isso significa que, vamos considerar agora que cada uma dessas fibras é um espaço vetorial. Se eu pegar vetores e fizer combinações lineares desses vetores aqui, o que eu obtenho nessa trivialização também são combinações vetoriais dos vetores nesse espaço alvo das fibras. Então a gente está meio que respeitando essa estrutura de espaço vetorial quando a gente aplica essa trivialização. Então a gente está basicamente dizendo que a gente pode imaginar sim o fibrado como uma coisa que localmente parece um pedacinho do espaço base com um espaço vetorial. Ok, abstrato, mas a gente já tem um exemplo que a gente já encontrou anteriormente e que é bastante útil para a geometria diferencial. O fibrado tangente é um tipo de fibrado vetorial. Ele é um fibrado vetorial sobre a variedade que a gente está construindo do fibrado tangente, e a fibra dele é cada um dos espaços tangentes. Então a gente vai pensar nesse objeto chamado fibrado tangente como, de uma certa maneira, a união de todos os espaços tangentes da nossa variedade. Eu dei um exemplo bem
bastante simples, que a gente tem dois espaços tangentes da esfera, mas imagina que para cada ponto da esfera, a gente vai ter um espaço tangente a ela, um plano tangente, né? A gente quer olhar, então, para estruturas que vivem nesses planos tangentes, nesses diferentes planos tangentes, seriam, por exemplo, os campos vetoriais. Cada vetorzinho do campo vetorial está num plano tangente. Se a gente quer olhar para esse tipo de objeto, então seria conveniente a gente ter uma maneira de trabalhar com eles de maneira integral, assim, de olhar para todos os espaços tangentes ao mesmo tempo. É justamente isso que o fibrado tangente vai fazer. Então, ele é um fibrado sobre M, ele é um fibrado vetorial, porque cada fibra é um espaço tangente, e a projeção pega todos os vetores que a gente tem aqui e mapeia eles no ponto que a gente, de onde eles estão saindo, né? O ponto que dá o contato entre o espaço tangente e a variedade. Se a gente pensa no que é uma seção é essencialmente uma associação de um elemento de cada fibra para cada ponto da variedade do espaço base. Então, as seções do fibrado tangente são campos vetoriais em M, porque a gente está pegando cada ponto do nosso espaço base, da variedade que a gente está interessado, e associando a eles um elemento dos espaços tangentes, um vetor. Então, aqui já fica, talvez, um pouco mais claro por que é interessante trabalhar com essa estrutura de fibrados. Ela permite que a gente estude esses espaços, não só os espaços tangentes em cada ponto, mas esse espaço que é onde basicamente vivem os campos vetoriais na variedade. Esse espaço que inclui todos os espaços tangentes. Essa estrutura geral de fibrado vetorial é legal também para trabalhar. Então, quando a gente tem outros tipos de espaço vetorial, mas que tem a mesma construção do fibrado tangente. Por exemplo, a gente tinha falado sobre formas diferenciais, né? As formas diferenciais eram campos de covetores e elas viviam nos espaços cotangentes. Então, a gente pode introduzir agora o fibrado cotangente, que também é um fibrado sobre a variedade M que a gente está interessado. Mas agora a gente troca a fibra. Em vez de ser o espaço tangente, é o espaço cotangente. Ou seja, em vez de ser um espaço vetorial num ponto da variedade, agora é o dual desse espaço vetorial que a gente está olhando. E assim como para o fibrado tangente a gente tinha campos vetoriais, para o fibrado cotangente a gente tem os campos de covetores, as chamadas formas diferenciais. Então, de novo, agora a gente pode estudar onde que vivem aqueles objetos que a gente achou que eram importantes para o cálculo exterior. A gente pode agora estudar eles em termos desse objeto geométrico chamado de fibrado cotangente. Agora a gente pode então fazer a geometria do espaço de campos vetoriais, a geometria do espaço de formas, por exemplo. E a gente pode também estender essa definição, aproveitando que esses objetos têm essas estruturas de espaços vetoriais, e a gente pode calcular uma estrutura super geral, que é o fibrado de tensores. O fibrado de tensores vai ser basicamente uma ideia de um produto tensorial de R cópias do espaço tangente com S cópias do espaço cotangente. Então aqui a gente vai ter basicamente um fibrado de tensores que tem R índices em cima, R índices contravariantes, e S índices covariantes, S índices embaixo. Ou seja, R cópias dos espaços tangentes e S cópias dos espaços cotangentes. E, de novo, ele vai ser um fibrado sobre a variedade que a gente está interessado. E a fibra dele vai ser justamente, então, esse produto tensorial de R cópias dos espaços tangentes com S cópias dos espaços cotangentes. Esse, então, é o espaço onde vivem os chamados campos de tensores em M, que na física a gente tem um certo vício de linguagem de chamar só de tensores. Mas talvez seja mais interessante a gente pensar neles como campos de tensores. Então, para cada ponto da variedade, a gente vai associar um tensor com R índices em cima e S índices embaixo. Isso, então, permite que a gente faça um estudo super geral, assim, de vários tipos de grandeza que podem viver na variedade. E quase tudo, assim, que a gente está interessado pode ser expresso em termos desses fibrados de tensores. Tem algumas coisinhas que vão surgir de outros tipos de fibrados, que são estruturas ligeiramente diferentes, mas é interessante também entender que muitas vezes elas podem ser representadas nesse fibrado de tensores. Então, o fibrado de tensores é um objeto com certeza muito central na geometria diferencial e particularmente na física, que a gente gosta de fazer muitos cálculos explícitos com os tensores. É interessante ter bem sedimentada assim, essa noção de trabalhar com esse fibrado de tensores. Então, essa noção de fibrados está sendo, acho que com esses exemplos fica um pouco mais claro que ela é bastante útil, porque agora a gente pode fazer perguntas sobre que tipos de campos vetoriais a gente pode ter numa variedade ou não,
E eu não vou entrar em detalhes, mas aquela noção que eu falei de trivialidade, de que em fibrados não triviais, alguns tipos de seções a gente não consegue construir, tem a ver com essa questão de a gente poder construir certos campos vetoriais nas variedades e alguns tipos de campos vetoriais não serem possíveis de construir nas variedades. O exemplo clássico disso é o chamado problema da esfera cabeluda, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Vocês podem imaginar uma esfera que tem cabelos, assim, que tem pelinhos, e se a gente tenta pentear essa esfera para que os cabelos fiquem todos, digamos, tangentes, assim, na saída da esfera, a gente vai ter um problema que sempre vai ter algum cabelo que vai ficar para cima. Isso significa que, em termos de uma linguagem mais matemática, né, se a gente tem um campo vetorial contínuo na esfera, em algum ponto esse campo vetorial tem que ser nulo. A gente nunca consegue ter um campo que tem todos os vetores não nulos e é contínuo em cima de uma esfera. E isso está numa esfera de 2 dimensões. Né? Isso está relacionado, então, à não trivialidade do fibrado tangente da esfera bidimensional. Como que a gente faz isso? É um pouquinho complicado de fazer essa prova. Tem uma série de ferramentas de fibrados que permitem que a gente enxergue isso de uma maneira talvez um pouco mais clara. Mas eu não vou fazer isso aqui. Infelizmente, não dá tempo. Porque eu tenho que mostrar agora qual é a utilidade das definições geométricas das estruturas de fibrados. Ok, a gente sabe que a gente pode trabalhar com espaços interessantes, que tem o formato de fibrados, mas mais do que isso, é a partir dessa definição de fibrados que a gente consegue fazer uma definição boa do que são os objetos geométricos que a gente está realmente interessado na geometria diferencial. A gente falou das variedades, mas a gente não conseguiu caracterizar essas variedades. Então a gente não falou, por exemplo, como que a gente compara grandezas em diferentes pontos, a gente não falou de uma noção de curvatura, e tudo isso a gente vai poder fazer, então, a partir dessa definição de fibrados, com as definições auxiliares que eu vou introduzir aqui. Eu começo falando, então, de conexões e da noção de transporte paralelo. E a ideia da conexão é justamente tentar responder a pergunta como comparar grandezas em pontos distintos de uma variedade. Se eu estou trabalhando num espaço plano, é muito fácil comparar diferentes grandezas, porque a gente sabe exatamente, por exemplo, como um vetor num certo ponto do espaço se compara com um vetor em outro ponto do espaço. Então, se eu tenho um campo vetorial no espaço plano, é muito fácil comparar um vetor com o outro, porque a gente tem uma noção meio óbvia, assim, uma noção meio canônica de como transportar um espaço vetorial tangente a um ponto para outro. A gente só translada esse espaço utilizando o fato de que esse espaço plano também tem uma estrutura de espaço vetorial. Quando a gente tem um espaço curvo, como vocês podem ver aqui na esfera, não é óbvio como pegar um vetor de um plano que está tangente aqui, digamos, no polo norte da esfera, e comparar com um vetor que esteja num plano tangente no equador aqui. Porque tem uma orientação relativa entre esses dois espaços, e para a gente comparar um com o outro, a gente teria que achar uma maneira de mapear os dois e fazer isso de uma maneira consistente. A conexão vai meio que fazer esse papel, e ela vai fazer esse papel de um jeito bem interessante. Então, outra coisa útil da conexão é que ela, talvez uma versão um pouco mais específica daquela primeira pergunta que eu apresentei ali, é que ela permite que a gente entenda uma coisa um pouco mais profunda que o cálculo em variedades. Porque o cálculo em variedades é o cálculo no espaço tangente a cada ponto. Então a gente fala, por exemplo, no cálculo de variedades, de como que a função varia ao redor de um ponto. Mas a gente não consegue fazer uma comparação real entre pontos diferentes. A gente está sempre falando, basicamente, de pegar a função e fazer uma aproximação linear dela no espaço tangente a um certo ponto. Mas para comparar pontos diferentes, a gente precisa de uma ferramenta extra. E essa ferramenta, então, é a conexão. A conexão, heuristicamente, e essa heurística vem de uma definição bastante geral de conexão, que eu não vou apresentar aqui, porque eu acho que ela é meio complicada, numa primeira visão. Mas ela escolhe basicamente uma separação entre horizontal e vertical para o fibrado tangente ao espaço total, que a gente está olhando de um determinado fibrado. E isso daqui, talvez para ficar mais claro, seja legal mostrar essas imagens aqui. Basicamente o que a gente vai pegar a gente vai botar espaços tangentes, então, nesse fibrado total, e a gente essencialmente está dizendo o que é a parte desse espaço tangente, do espaço total, que está em cima da fibra, e o que está em cima do espaço base. Aqui eu escolhi um espaço base, esse círculo aqui,
que tinha essa propriedade de estar meio ortogonal a como eu fiz essas fibras. Mas eu poderia ter escolhido outros tipos de espaço base, por exemplo, essa seção que eu botei em vermelho mais claro aqui, a gente poderia ignorar que tem esse espaço em vermelho mais escuro e pensar que o espaço base é essa seção em vermelho mais claro, que daí essas fibras não estão mais completamente ortogonais ao meu espaço base. O que a conexão está fazendo é dando uma escolha de qual é essa orientação relativa entre as fibras e entre o espaço base. Porque a gente pode sempre pegar as fibras como tendo uma orientação vertical, mas não é óbvio qual é a orientação horizontal do espaço base. A gente pode descrever o fibrado de maneiras diferentes. Então, uma escolha de conexão é uma escolha dessa orientação relativa entre o que é horizontal na fibra, o que é vertical na fibra, e o que é horizontal no espaço base. De uma maneira um pouco mais operacional, a definição de conexão, ela pega um fibrado. Isso daqui é um outro jeito de definir de denotar um fibrado. Então eu posso escrever o espaço total sendo projetado em M e a fibra padrão como estando dentro desse espaço total. Aqui seria interessante eu ter escrito que essa definição que eu estou usando é para um fibrado vetorial. Tem outras definições para outros tipos de fibrados. A gente vai trabalhar aqui com a definição de fibrado vetorial porque ela é mais simples e é mais intuitiva, eu acho. E ela é mais fácil de operacionalizar, que é uma coisa que a gente vai estar interessado na física. Então, dado esse fibrado vetorial que a gente tem, a conexão vai ser um mapa linear, que vai pegar uma seção do fibrado tangente de M. O que é uma seção do fibrado tangente de M? É um campo vetorial. E também vai pegar uma outra seção, só que agora uma seção desse espaço total E, e vai mapear em seções de E. Então, basicamente, esse mapa vai escolher um vetor, escolher uma seção e mapear numa outra seção. Esse mapa ele vai ter uma notação sugestiva, ele é um D. O vetor que ele come fica aqui embaixo, o Vzinho. E a seção, então, fica como se ela estivesse sendo atuada por essa operação D na direção de V. Ela vai seguir a regra de Leibniz. Então, se a gente tomar o produto tensorial de duas seções, a gente tem que a conexão aplicada no produto tensorial das duas seções é a conexão aplicada na primeira seção, produto tensorial com a segunda, mais a primeira seção, produto tensorial com a conexão aplicada na segunda. Onde aqui, então, o V é o campo vetorial que eu escolhi, e ST são seções. E a gente tem uma segunda regra de Leibniz também, que quando a gente pega essa conexão na direção desse campo vetorial V e aplica ela numa função vezes uma seção, onde f então é uma função sem infinito de M, o que eu ganho é que eu tenho um outro tipo de regra de Leibniz. Isso é a mesma coisa, então, aplicar a conexão nesse produto é a mesma coisa que derivar a função e avaliá-la no campo vetorial e multiplicar isso pela seção, mais multiplicar a função pelo resultado de aplicar a conexão na direção de V na seção S. A gente, então, chama esse objeto dV de S de derivada covariante de S ao longo de V. Então, ela é uma generalização da ideia que a gente tinha de derivada direcional. Só que antes a nossa ideia de derivada direcional era uma coisa que fazia sentido nos planos tangentes, nos espaços tangentes, na verdade. E agora a gente vai ter uma noção de derivada que é mais parecido com o que a gente geralmente pensa quando a gente fala de derivada na RN, por exemplo. Que é realmente comparar pontos diferentes do espaço onde as seções, né, que no caso da RN eram funções, mas pra gente aqui a gente vai chamar de seções, onde essas seções vivem. Então a conexão serve para dar uma noção de derivada na variedade que consiga ir além, então, só do tratamento nos espaços tangentes. E essa derivada covariante realmente tem as propriedades que a gente esperaria da derivada. Ela é linear e ela segue a regra de Leibniz. E mais, ela segue dois tipos de regras de Leibniz, que é bem legal, é bem interessante. E também ela tem uma conexão natural com a derivada, né? Uma das regras de Leibniz diz que, essencialmente, que a derivada covariante de uma função é só a derivada tradicional dessa função, é só o gradiente da função, a derivada exterior da função. Então ela tem uma conexão bem íntima às noções de derivada. Ok. Um objeto extremamente útil na hora de fazer contas
com essa noção de conexão é a chamada forma de conexão lá. E além dela ser útil para fazer contas, ela vai ser muito, muito, muito útil na hora da gente fazer física com isso daqui, porque a forma de conexão vai ter algumas informações físicas bem importantes contidas nela. A gente define então a forma de conexão atuando numa seção S, como a diferença entre tomar a derivada covariante da seção com tomar o que seria a derivada tradicional da seção, avaliada sempre na direção de V, né? E aqui talvez não fique bem claro que tipo de objeto é isso, então eu vou introduzir a notação de tensores, aqui a notação de índices, para a derivada covariante e para a forma de conexão. Basicamente, o que a gente tem, então, é que a gente pode escrever a derivada covariante com um índice que vive no espaço tangente, no fibrado tangente da variedade. Esse índice μ está dizendo que esse índice é um índice de vetores tangentes da variedade. E ela tem essa cara de derivada, porque os índices da derivada que a gente tinha também eram índices de direção nos espaços tangentes. E eles atuam sobre uma seção que é uma seção de um fibrado vetorial. Então ela tem essa cara de vetor, ela tem um índice de vetor aqui, A, que é um tipo de índice diferente desses índices tangentes. Eles estão vivendo em espaços diferentes. O índice tangente está vivendo nos espaços tangentes da variedade, e esse índice A está vivendo no espaço vetorial, que é a fibra do nosso fibrado, que não precisa ser, por exemplo, o fibrado tangente, pode ser um outro tipo de fibrado vetorial com outra fibra. E quando a gente pega, então, essa diferença entre a derivada covariante e a derivada tradicional, o que a gente ganha é esse objeto, que é a forma de conexão, atuando na seção. E a forma de conexão vai ter a seguinte cara, ela vai ter um índice tangente e dois índices no espaço vetorial, sendo um em cima e um embaixo. Aqui, eu escrevi errado esse índice S, o Bzinho do S deveria estar aqui em cima. E daí a gente teria uma contração entre índice embaixo, da A, com o índice B, com o índice em cima dessa seção S. Então, vocês podem pensar na forma de conexão como uma forma, um campo de covetores que vive no espaço cotangente. E nessa forma, para cada ponto, ela também tem uma matriz que está atuando no espaço vetorial da fibra. Então, ela é basicamente um campo de covetores, só que em cada ponto, além de ter um covetor, tu ainda tem uma matriz associada a esse covetor. E isso permite, então, que a gente possa reescrever essa equação, passando essa derivada tradicional para o lado, e escreva a derivada covariante de uma seção como sendo a derivada normal, mais uma parte que envolve essa matriz aqui, essas formas de conexão. Isso é um jeito de operacionalizar a definição, e fisicamente esse objeto A vai ser super interessante. Inclusive a notação é sugestiva, talvez algum vidente aí na audiência consiga imaginar por que a gente escolhe esse A maiúsculo. Então, ok, eu falei sobre a conexão, eu falei que ela tem essa noção de ser uma espécie de derivada nos fibrados, mas como que ela responde essa primeira pergunta que eu botei, que é essa questão de comparar pontos distintos de uma variedade? Ela vai responder isso com a noção de transporte paralelo. A ideia do transporte paralelo, então, está ilustrada nessa imagem aqui à direita, que não ficou melhor em termos de perspectiva, mas é meio difícil de desenhar essas imagens com perspectiva. O transporte paralelo, então, de uma seção, aqui ela vamos representá-la por um vetor, ao longo de uma curva na variedade, vai ser a solução de uma certa equação diferencial. Então, o que eu estou interessado em investigar aqui? Como que eu pego um vetor que está, por exemplo, aqui no polo norte da esfera, e eu transporto ele até o polo sul de uma maneira que faça sentido comparar com outros vetores no polo sul? Ou em pontos intermediários também, eu posso pensar nisso. Eu vou achar uma maneira, então, de transportar esse vetor sobre essa curva, de modo que o ângulo entre esse vetor e essa curva seja mínimo, por exemplo. Essa é uma das possibilidades para o transporte paralelo. Outras possibilidades vêm de escolhas diferentes para a conexão. E ela representa, então, aquela noção que a gente tinha originalmente no RN, de que a gente podia pegar um vetor que estava em cima de um ponto do RN e transportar ele para outro ponto do RN. A gente botava ele sobre uma reta, transportava até o outro ponto e comparava com os vetores que estavam naquele outro ponto. Isso era uma coisa meio óbvia de se fazer. Agora, na verdade, não é tão óbvio. A gente tem que escolher quais curvas que a gente está usando para comparar. A gente vai ter que ver
que como os espaços em cada um dos pontos eles são diferentes, eles não têm uma relação óbvia entre si, a gente tem que estabelecer então qual é a relação entre esses espaços e a conexão está nos dizendo como fazer isso. E como é fazer isso? Bom, a gente tem que resolver uma equação diferencial. A gente tem que pegar a derivada covariante da seção S ao longo da curva, ou seja, na direção dos vetores tangentes da curva, e a gente tem que dizer que essa seção está sendo basicamente constante ao longo dessa curva. Então a derivada covariante dela é zero. Se a gente pedir só a derivada tradicional zero, isso não está nos dando uma informação sobre como olhar para os diferentes espaços tangentes ao longo da curva. Então a gente precisa dessa noção da derivada covariante para poder estabelecer essa relação entre os diferentes espaços tangentes. E de fato, essa equação do transporte paralelo, essa equação diferencial, está te dizendo que a seção está variando, digamos, o mínimo possível entre elas. Ela está sendo essencialmente constante com relação a essa noção de conexão que a gente tem aqui. Eu não sei se ficou claro, porque eu mencionei algumas vezes, mas a gente pode ter conexões diferentes para o mesmo fibrado. Então, no mesmo fibrado, a gente pode ter noções diferentes de conexão, e elas podem ter alguma relação mais clara em relação a uma a outra, mas elas podem ser também bastante diferentes. Assim. Então, a escolha da conexão te diz um pouco sobre como que a gente vai entender a geometria desse espaço. Então agora resolvendo essa equação de transporte paralelo, a gente pode realmente fazer esse procedimento de arrastar o vetor ao longo da curva e comparar vetores em espaços diferentes. Uma das noções que vem dessa noção de transporte paralelo é a noção de geodésica, que é quando a gente escolhe o fibrado que a gente está trabalhando como sendo o fibrado tangente. Então as nossas seções são campos vetoriais, e a gente faz a derivada covariante ao longo da curva do próprio vetor tangente da curva. E quando o vetor tangente da curva ele é transportado de maneira essencialmente constante, com a derivada covariante sendo zero, isso está nos indicando que essa curva, na verdade, se comporta do mesmo jeito que uma reta no Rn. Então eu transporto o vetor sobre a reta no Rn e não tem mudança no comportamento do vetor. A noção equivalente disso, então, nos dá essa noção de geodésica, que são essas curvas que têm essa propriedade especial, e como elas são, basicamente, o mais próximo que a gente tem de uma noção de uma reta, numa variedade que tem curvatura, que não é um espaço plano, as geodésicas elas fazem alguns dos papéis que uma reta faz no espaço plano. Então, as geodésicas são, basicamente, digamos, as retas da geometria curva. Mas é importante notar que elas nem sempre vão ter todas as mesmas propriedades que uma reta. Por exemplo, a reta sempre liga dois pontos com a menor distância, e a geodésica muitas vezes faz isso. Por exemplo, na esfera, as geodésicas são os grandes arcos. A linha do Equador é um exemplo de geodésica na esfera. E de fato, a geodésica na esfera, tu pode conectar dois pontos com uma parte de uma geodésica, e isso vai te dar a distância mínima, mas tu também pode escolher, por exemplo, dois pontos que estão próximos um do outro e conectar eles com a parte longa da geodésica, que faz toda a volta praticamente ao redor da esfera e liga dois pontos próximos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa analogia entre geodésica e retas, mas a geodésica é o que a gente tem mais próximo de uma noção de reta numa geometria curva. Então as geodésicas são bastante importantes. Na relatividade geral, elas têm um papel importante também. Elas têm uma interpretação física legal. E, no geral, assim, é um objeto de bastante interesse na geometria. Ok, então a gente falou sobre as conexões, a gente falou sobre como a gente compara pontos distintos numa variedade, mas tem uma noção que a gente ainda não falou, né? Eu, ao longo do curso, falei sobre espaços curvos e sobre ter uma propriedade das coisas serem curvas, serem diferentes de coisas que não têm curvatura, mas eu nunca defini o que é curvatura, né? E agora, com a definição de fibrados, então a gente pode, de fato, definir o que é a noção de curvatura. Antes disso, eu vou falar rapidamente sobre a noção de derivada exterior covariante, que estende a definição que a gente tinha de derivada exterior para as derivadas covariantes. Então ela permite, por exemplo, que a gente tome derivadas covariantes de formas diferenciais. E a gente escolhe, então, definir a derivada exterior covariante como sendo basicamente o que a gente tinha antes para a derivada covariante, onde a gente tem uma parte da derivada covariante que é a derivada normal e uma parte
que é a forma de conexão. Só que agora a gente tem que, como a gente tem uma forma diferencial aqui, e ela é uma forma diferencial que, além de ela ser uma forma diferencial, ela também toma valores das seções. Então, ela é, ao mesmo tempo, uma forma diferencial no espaço base e uma seção do espaço total. Então, agora eu vou ter, na derivada exterior covariante, uma parte que é a derivada exterior normal, mais uma parte da forma de conexão que atua sobre essa forma ômega aqui. E ela atua de duas maneiras. Primeiro, a gente toma o produto exterior entre A e ômega, mas a gente também tem essa forma ômega, ela também tem aqueles índices de matriz aqui, e esses índices de matriz atuam sobre os índices de vetores que a gente tem nessa forma ômega aqui. Eu não botei os índices aqui, por uma questão de deixar as formas um pouco mais simples, um pouco mais limpas, mas, idealmente, a gente sempre lembraria que tem esses índices de matriz aqui, e a forma ômega vai ter também um índice tangente. Né? Se o S só tem um índice de espaço vetorial, o Bzinho aqui, ou o Azinho aqui em cima, essa forma ômega, ela teria mais um índice, por exemplo, Ni aqui, ou uma outra letra grega, que indicaria que ela também tem uma parte que é de forma diferencial, de campo cotangente. A derivada exterior covariante preserva, basicamente, as propriedades da derivada exterior, mas um pouco de cuidado, nem todas. Aquela preserva bem claramente é a regra de Leibniz, aquela que a gente tinha a regra de Leibniz graduada, né, que surgiu um possível sinal de menos, onde aqui eu escolhi escrever Xi como uma forma diferencial, sem tomar valores das seções, só uma forma diferencial. Daí a derivada covariante exterior covariante de uma forma diferencial produto externo exterior, uma forma que toma valores nas seções, vai ser dada pela derivada exterior da forma que Xi, produto exterior com ômega, mais um possível sinal de menos, dependendo do grau da forma ômega, de Xi produto exterior com a derivada derivada exterior covariante de ômega. Então, linearidade é preservada aqui, a regra de Leibniz é preservada, mas tem uma outra propriedade que a gente vai ver que não é exatamente igual. E ela vai surgir justamente na caracterização de curvatura. Então, como é que a gente consegue realmente caracterizar a curvatura de uma variedade, de um espaço plano, de um fibrado? Bom, se tem uma coisa que a gente viu que era diferente no espaço plano, quando comparado com as variedades, é que a noção de transporte paralelo no espaço plano ela é óbvia, e nas variedades ela não é tão óbvia, ela depende dessa escolha de a gente ter uma conexão na variedade. Então vamos se perguntar o que acontece em espaços curvos. Espaços curvos são espaços no qual o transporte paralelo não se comporta da mesma maneira que no espaço plano. Então vamos achar um jeito inteligente de olhar para o transporte paralelo, que é, vamos comparar um vetor com outro vetor que está no mesmo espaço tangente, mas antes disso vamos fazer um transporte paralelo dele ao redor de uma curva fechada. Por exemplo, eu poderia dar toda a volta aqui na esfera, ou eu poderia dar uma volta numa pequena curva fechada aqui ao redor desse polo norte e ver como é que muda esse vetor. Porque agora a gente pode comparar ele de uma maneira meio canônica. Se a gente tem uma curva fechada, a gente começa e termina no mesmo espaço tangente. Então a gente pode fazer uma comparação direta dos vetores. É justamente isso que a gente vai fazer, que a gente vai usar para ter a definição de curvatura. A gente vai considerar uma curva fechada infinitesimal e fazer o transporte paralelo ao redor dela. Isso nos dá, então, um operador que basicamente tem a cara de tomar a derivada covariante da seção em duas direções diferentes, subtrair o que acontece quando a gente troca as direções. Se vocês podem imaginar que, no caso da curvatura, a curva que a gente está fazendo é um pequeno paralelepípedo, por exemplo. Que nem a gente tinha... Depois essa imagem no slide, mas a gente tinha anteriormente essa imagem de um pequeno paralelepípedo. Agora a gente vai fazer o transporte paralelo num pequeno paralelepípedo e a gente está basicamente olhando o que acontece ao andar com o vetor nessa direção e depois chegar por aqui e a diferença disso de fazer meio que na direção contrária. Então, basicamente a gente tem uma partezinha na direção de U, uma partezinha na direção de V, uma parte na direção contrária de U e uma parte na direção contrária de V no paralelepípedo. E é por isso que a gente usa, então, essa diferença entre as derivadas covariantes na direção de W e de V, por exemplo.
E além da gente ter essa parte que faz direção de W, V e depois menos W e V, com ordens contrárias, a gente ainda tem que subtrair uma parte que vem do colchete de Lie desses dois campos vetoriais. Isso porque se os campos vetoriais têm colchete de Lie não nulo, vai ter uma parte que a gente vai mudar das seções, que depende desse colchete de Lie e que não é devido, então, à derivada, exclusivamente à derivada covariante. Então, a gente tem que subtrair essa partezinha também. Ok, um pouco abstrato, mas o que vocês têm que ter em mente, então, é que a curvatura está te dando informação sobre o que acontece com uma seção quando tu dá uma voltinha numa pequena curva ao redor que começa e termina no ponto que a gente está interessado. Como então a curvatura compara dois vetores no mesmo espaço, ela também vai ter dois vetores da seção, né, no mesmo espaço, ela também vai ter uma cara meio de matriz. Já vai ficar claro como é que é essa cara quando a gente fizer a conta explícita da curvatura em termos da forma de conexão. A gente define a curvatura, a gente pode mostrar que o resultado dessa conta aqui, em termos da forma de conexão, tem essa forma, onde a gente escreve a curvatura então como a derivada exterior da forma de conexão A, mais um objeto aqui que é o produto exterior de A com A. E aí talvez vocês se perguntem, pô, mas produto exterior de A com A não deveria ser zero? Porque quando a gente olhou para produtos exteriores de vetores, isso sempre dava zero, né? E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nesse caso específico, como a gente não está trabalhando só com um produto exterior de, por exemplo, duas formas diferenciais, a gente está trabalhando com um produto exterior de formas diferenciais que também são matrizes, atuando nas seções. Esse produto, nesse caso, não vai ser nulo. E isso fica um pouquinho mais claro quando a gente olha para a notação de índices. E a notação de índices ela é meio pesada, ela é meio, assim, não sei, meio apavorante de ver pela primeira vez. Mas, basicamente, a notação de índice está dizendo que a gente tem dois termos que vêm da derivada exterior. A derivada exterior tem essa noção de antissimetria, né? Então, o que a gente tem aqui é a derivada de A com índices AB, e eu derivo ela com índices mi e A com índice ni, e depois eu tenho que subtrair a antissimetrização desses índices, trocar esses dois índices de lugar e deixar esses outros índices A e B separadinhos sem tocar neles. A derivada exterior tem essa noção de antissimetria, então é por isso que surgem esses dois termos. Da mesma maneira, o produto exterior tem uma noção de antissimetria, então, de novo, a gente vai ter um produto de A com A, e a gente vai trocar os índices mi e ni. Então aqui a gente tinha ami, ani, e aqui a gente tem ani, ami, com sinal de menos. Mas mais do que isso, como a gente tem que esses As têm também matrizes atuando nas seções, a gente vai multiplicar as matrizes quando a gente toma esses produtos. Então aqui eu vou ter ami, AC, ani, CB, e aqui eu tenho ani, AC, ami, CB. Então, isso mostra para vocês que se eu não tivesse, por exemplo, esses índices de matrizes, o que eu teria aqui seria ami, ani, ani, ami. E isso daqui é o mesmo objeto. Eu poderia trocar eles de lugar e o que eu ganharia seria um objeto menos ele mesmo, e isso daí seria zero. Mas como eu tenho as matrizes multiplicando, agora esse objeto não é zero. Então, o produto exterior de formas diferenciais que tomam valores em matrizes de seções, de matrizes atuando nas seções, ele nem sempre é nulo. Na maioria das vezes ele não vai ser nulo, inclusive. Então, essa definição aqui faz sentido, tá? Esse objeto aqui não é zero e o F não é só a derivada de A. Dá pra ver aqui que esses dois tensores que surgem aqui, eles são de fato diferentes. Então, agora a gente pode escrever a curvatura em termos da forma de conexão. E que nem eu disse, a curvatura agora ela é uma 2-forma, porque ela tem a ver com a derivada exterior de uma 1-forma, e também com o produto exterior de duas 1-formas, né? Então ela é uma 2-forma, ela tem dois índices cotangentes, e ela também é uma matriz atuando nas seções. Então ela tem esses índices aqui do espaço vetorial das seções, e ela se comporta que nem uma matriz. Tem uma propriedade muito legal que surge da curvatura, que é que se eu tomo a derivada exterior covariante segunda de uma forma diferencial, agora isso não é mais sempre zero. Agora isso é o produto exterior da curvatura atuando dessa forma diferencial ômega.
Então, aquela coisa que a gente tinha de o, o rotacional do gradiente C0 e o divergente do rotacional C0 e a derivada exterior segunda C0, isso era uma coisa que acontecia nos espaços planos, nos espaços que não têm curvatura. Quando a gente inclui uma curvatura e a gente toma uma noção apropriada de derivada, dos operadores de derivada do cálculo vetorial, agora não vai necessariamente mais ser verdade que aquilo sempre dá zero. Agora a curvatura tem o papel de garantir que de vez em quando essas coisas não vão dar zero. Então essa é uma propriedade legal também para falar da caracterização da curvatura. A curvatura ela dá o transporte paralelo ao longo de uma curva fechada, mas ela também dá meio que essa falha do cálculo em variedade, do cálculo não do cálculo de variedades, porque a gente usa esse termo para outra coisa, mas essa falha das derivadas do cálculo vetorial das derivadas segundas serem nulas em espaços curvos. Então isso é uma caracterização bem interessante também de quando que um espaço é curvo e quando que ele não é. Existe uma outra equação, que é uma propriedade legal também da curvatura, que é a chamada segunda identidade de Bianchi, às vezes só chamada de identidade de Bianchi, que diz que a derivada exterior covariante da curvatura ela é sempre zero. E tá, ok. Talvez não seja super óbvio assim qual é a interpretação geométrica disso, mas fisicamente vai ser bem interessante. E eu espero então agora conseguir falar com vocês um pouquinho sobre quais são as teorias que usam, as teorias físicas que usam essas ferramentas. Porque até agora a gente falou muito de geometria diferencial, mas eu imagino que a maioria de vocês seja físicos, né? Então vocês talvez sejam interessados também nas aplicações dessas ferramentas de geometria diferencial, para além só da parte mais abstrata assim, da matemática. Então, para que definir todas essas coisas? Para que definir o que é uma variedade? Para que definir Ô, Vinícius, cálculo? Oi. o teu microfone tá com um pouco de chiado. Tá com chiado? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Tá chiando ainda ou melhorou? Agora melhorou. Tá. Mas deu para entender o que eu tava falando antes? Sim. Tá. Então, para que a gente fez todas essas definições? Para que definir o que é uma variedade? Para que definir o cálculo em variedades? Para que definir o que são conexões, curvatura? Qual é o propósito disso para além de aprender coisas de geometria? Bom, acontece que ao longo do século XX houve uma espécie de revolução, assim, como a gente modela matematicamente as teorias da física, que foi e essa revolução meio que se deu em torno da geometrização dessas teorias. Então, tentar descrever as teorias não só com ferramentas de cálculo e coisas assim, mas tentar descrever as teorias em termos de ferramentas da geometria. E isso abriu uma série de possibilidades novas de tipos de teorias que a gente podia investigar. E mais do que isso, de uma maneira meio incrível, assim, as coisas que são interessantes do ponto de vista da geometria, na matemática, acabavam meio que dando interpretações. As grandezas interessantes tinham interpretações físicas não óbvias, mas assim, mas bastante diretas nas teorias. Então, aqueles objetos que a gente definiu ali, a conexão, a curvatura, todas essas coisas elas vão ter um profundo significado físico nessas teorias. E eu espero que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho de cada uma. A primeira, e talvez uma que vocês nunca tenham ouvido falar, de ter um formalismo geométrico, todo mundo pensa em geometria diferencial na física e em relatividade geral. Eu acho que é a conexão meio óbvia, assim. Mas a gente pode aplicar geometria diferencial em outros campos que talvez vocês nem tenham pensado antes. Como, por exemplo, na mecânica clássica. Existe uma descrição da mecânica clássica em termos das ferramentas de uma área chamada geometria simplética. E isso permite que a gente enxergue mecânica clássica como uma geometria do espaço de fase. E não só pensada como, o espaço de fase é uma maneira de visualizar algumas coisas de soluções das equações de movimento. Não, o espaço de fase ele pode ser visto como um objeto genuinamente geométrico e as características geométricas dele te dizem informações bastante qualitativas sobre como a mecânica funciona. Então dá para ir muito além de só
uma coisinha que a gente vê às vezes como exemplo. Eu lembro na cadeira de mecânica clássica 1, se apresenta o espaço de fase, e daí a gente aprende a interpretar algumas coisas no espaço de fase e tá tudo bem. E é meio que só isso, parece tipo uma ferramenta auxiliar que tu vai usar de vez em quando. Mas quando a gente faz um formalismo matemático mais complexo, assim, das teorias de mecânica, quando a gente estuda um pouco mais de física matemática, assim, a gente vê que o espaço de fase é meio que o lugar que a gente está sempre trabalhando quando a gente faz mecânica. Então, vamos considerar o que é geometria simplética. Eu vou considerar um tipo específico de geometria simplética, que tem definições um pouco mais gerais que isso, mas a gente está interessado, então, para a gente, geometria simplética, vai ser interessante olhar para o fibrado cotangente, eu escrevi espaço, mas é o fibrado cotangente, equipado com uma chamada forma simplética. Essa forma simplética ela é uma 2-forma, e ela é uma 2-forma que ela é uma 2-forma em cima do espaço cotangente. O que isso significa? Isso significa que ela não é uma 2-forma na variedade. Ela não é um campo de covetores em M. Ela é um campo de covetores no fibrado cotangente de M. Então a gente tem que primeiro olhar para o fibrado, e daí no fibrado a gente olha para os espaços cotangentes, e daí ali a gente acha um campo de vetores cotangentes, uma forma diferencial. Então a gente está trabalhando a teoria toda não na variedade do espaço base, não naquilo que a gente geralmente interpretaria como espaço ou como as variáveis de configuração, mas a gente está olhando então para o espaço cotangente como um todo. Para o fibrado cotangente, desculpa. Então, como eu disse, ômega é uma 2-forma. Ômega vai ter a propriedade de que a derivada exterior dela é 0. E ômega também vai ser inversível. Ela vai ser. Tu pode. Como ela é um objeto que tem um tensor que tem 2 índices, se ela é uma 2-forma, ela tem 2 índices, a gente pode ver ela como uma matriz, e essa matriz associada a ela é uma matriz inversível. E para que a geometria simplética é útil na mecânica clássica? A gente pode usar, então, o espaço cotangente de uma variedade como modelo para o espaço de fase, em que os pontos da variedade M são os valores das variáveis de configuração. Então, os pontos de M seriam como, por exemplo, pontos no espaço, se a gente está lidando com variáveis de posição, mas elas podem ser outras coisas. Por exemplo, se a gente trabalha com pêndulo, a gente pode usar as coordenadas x e y como variáveis de configuração, e elas vão ser meio redundantes, elas não são as melhores variáveis, mas a gente tem uma variável que é bastante útil para lidar com o pêndulo, que é o ângulo do pêndulo, né? Só que o espaço das variáveis de configuração, da variável de configuração do pêndulo, ela não é um espaço bidimensional que nem a posição física do pêndulo. Ela é um outro espaço, ela é o espaço de todos os possíveis ângulos do pêndulo. Então, na verdade, ela é um círculo. O espaço da variável de configuração do pêndulo é um círculo. E como o círculo não é um espaço plano, não é um espaço euclidiano, a gente pode interpretar ele como uma variedade, e é um primeiro exemplo de onde é útil fazer geometria diferencial já para estudar um sistema tão simples quanto o pêndulo, por exemplo. É claro, tem outras maneiras de descrever o pêndulo, usando a reta real, pensando que quando tu dá uma volta no pêndulo, o ângulo continua crescendo, isso também é uma possibilidade, mas uma descrição igualmente interessante é de olhar para o espaço de configuração como sendo um círculo. E se os pontos, então, são os valores das variáveis de configuração, os covetores, os objetos que são as seções, então os campos de covetores que são as seções desse espaço, desse fibrado cotangente, eles são os momentos canônicos. Então, para cada ponto, tu vai ter um valor para a variável de configuração e mais um momento associado àquele ponto para o teu sistema. Então, aqui tu tem aquela dualidade das duas variáveis canônicas de configuração e momento canônico que surge na mecânica clássica. Para quem fez mecânica hamiltoniana, deve entender a importância assim, de lidar com essas variáveis de configurações mais gerais do que só a posição do espaço euclidiano e a importância dos momentos canônicos no estudo da dinâmica. E a geometria simplética vai pegar aquilo que a gente vê em geometria em mecânica hamiltoniana e vai meio que dar uma versão super geral dessa e uma interpretação geométrica para todas aquelas coisas que a gente via surgindo na mecânica hamiltoniana, que eram muito legais, funcionavam muito bem, permitia que a gente calculasse um monte de coisa, mas, sei lá, pelo menos para mim, quando eu estudei mecânica hamiltoniana, era meio misterioso de onde que saía a definição do parênteses de Poisson, por que a função hamiltoniana podia ser usada para calcular, por exemplo,
o que eram constantes de movimento e coisa assim. Não era super óbvio por que todas aquelas coisas estavam acontecendo. Por que o parênteses de Poisson de uma função com o hamiltoniano era evolução temporal. Claro, eu via as provas matemáticas, eu via que dava para chegar nesse resultado. Mas, para mim, eu sou pelo menos uma pessoa que tem uma intuição mais visual, mais geométrica. Assim. Então, ter uma interpretação geométrica dessas coisas, eu acho que facilita muito no entendimento delas. Pelo menos para mim. Talvez pessoas diferentes tenham maneiras diferentes de entender essas coisas, mas para mim ajuda bastante. Então, se a gente pega agora uma função no fibrado cotangente, isso daqui, essas funções vão corresponder a observáveis físicos, porque elas são funções das variáveis de configuração e dos momentos canônicos. E a gente pode lembrar daquela noção que eu tinha falado anteriormente, de o fluxo gerado por um campo vetorial, né? Eu posso agora pegar um gradiente dessa função, eu posso tomar a derivada dessa função, e eu posso associar a ela um campo vetorial. E a gente faz um campo vetorial de uma maneira bem interessante. Essa forma simplética, ela não é uma forma simétrica, ela é antissimétrica. Ela não é uma matriz simétrica, né? Ela é antissimétrica. Então a gente não pode usar ela que nem uma matriz de métrica. Mas a gente ainda pode fazer um mapeamento entre vetores e covetores usando essa forma simplética. Ela ainda é, por ela ser inversível, a gente consegue fazer esse tipo de mapeamento. Então eu posso pegar o gradiente de uma função no fibrado cotangente e mapear ele num campo de vetores a partir dessa forma simplética. Quando a gente faz isso, a gente pode definir um fluxo do meu espaço, do meu fibrado cotangente, associado à função f. Esse fluxo, que nem vocês devem lembrar, ele tinha um parâmetro que funcionava como uma espécie de evolução sobre um parâmetro, às vezes daria para imaginar como uma evolução temporal. Nesse caso, para funções gerais, a gente pensa como uma evolução num certo parâmetro, e a derivada em relação a esse parâmetro desse fluxo, quando avaliado num ponto, era dada, então, pelo campo vetorial que gerava esse fluxo. Então, o fluxo associado a f, ele vai ser gerado pelo campo vetorial associado a f via essa forma simplética. Ok, talvez seja confuso, não seja muito óbvio o que significa, mas a coisa legal é que agora para cada função eu posso associar um fluxo do espaço do fibrado cotangente, um fluxo do espaço de fase. E agora que vem a grande coisa assim da mecânica, que é achar qual função que nos dá o fluxo temporal. E a gente chama a função que dá o fluxo temporal do hamiltoniano do sistema. Então é por isso que o hamiltoniano pode ser usado para calcular a evolução temporal das grandezas. Isso dá uma interpretação de por que isso funciona. Porque o fluxo associado ao hamiltoniano é o fluxo do tempo. Nesse sentido, o hamiltoniano é uma espécie de gerador de translações temporais. Mais do que isso, se a gente tem uma subvariedade do espaço de fase no qual o hamiltoniano é uma função constante, isso significa que a gente tem basicamente a nossa noção de conservação de energia. Ou seja, elas estão esse espaço, essa subvariedade do espaço de fase é o espaço das soluções. Porque as soluções das nossas equações de movimento para um sistema conservativo são justamente aquelas que têm energia constante. Então, até estudar subvariedades, aquela coisa que eu lembro quando eu fiz álgebra linear, eu achava meio idiota a noção de subespaço. Parecia tipo, tá, é só pegar a noção do espaço total e botar para um lugar menor. E parecia simples demais e parecia que não ia ser muito útil ficar usando essa definição. Mas até mesmo o estudo de subvariedades de uma variedade pode ter uma significância física bastante grande. Assim. Então, mesmo que vocês comecem estudando geometria diferencial por subvariedades do RN, coisas assim, vocês já podem começar a entender coisas tipo o espaço de soluções de um sistema da mecânica clássica. Então, até as ferramentas que parecem mais inócuas da geometria podem ser bastante úteis, bastante interessantes. E como a gente tem agora a noção de fluxo, a gente pode finalmente deixar um pouco mais claro o que é o parênteses de Poisson de duas funções na mecânica clássica. O parênteses de Poisson de duas funções é basicamente uma coisa que compara como que os fluxos gerados por essas duas funções, qual é a atuação conjunta deles, como eles comparam um com o outro. E a gente pode fazer isso usando uma outra coisa que eu defini anteriormente, que é chamada derivada de Lie. A derivada de Lie media como que uma função, por exemplo, mudava quando a gente aplicava um fluxo no espaço em que essa função estava definida. Né?
Então a gente pode pensar no parênteses de Poisson de f com g como sendo o jeito que f muda quando a gente aplica o fluxo gerado por g. Isso é a mesma coisa que tomar a derivada direcional de f na direção do vetor x associado a g. Isso é a mesma coisa que tomar o gradiente de f e aplicar ele nesse campo vetorial associado a g. Isso é a mesma coisa, e daí tem que fazer umas contas para chegar nisso, que pegar a forma simplética e avaliar ela no campo associado a g e no campo associado a f. Então todas essas definições diferentes aqui podem ser usadas como definições dos parênteses de Poisson, e elas todas estão te dizendo maneiras de enxergar o significado geométrico do parênteses de Poisson. É como que uma função muda quando tu gera um fluxo, quando tu aplica um fluxo gerado por uma outra função. Como o parênteses de Poisson ele é antissimétrico, ele também tem a propriedade de que eu posso pensar no parênteses de Poisson como que a f muda se eu aplico um fluxo feito pela g, mas eu também posso pensar que ela é como que a g muda se eu aplico um fluxo para f, talvez só com um sinal de menos na frente. Então, o parênteses de Poisson tem essa interpretação geométrica muito legal. E um caso particularmente interessante é o que acontece quando uma dessas funções, por exemplo, a g, é o hamiltoniano. Que daí o fluxo gerado por esse hamiltoniano, o fluxo gerado por essa segunda função, é o fluxo temporal. Então é por isso que o parênteses de Poisson de uma função f com o hamiltoniano é a evolução temporal dessa função f, é a derivada temporal dela. Então, pensando agora em termos de fluxos, eu posso pensar, por exemplo, em constantes de movimento. Se o meu parênteses de Poisson de f com o hamiltoniano é zero, f é uma constante de movimento. E por ela ser uma constante de movimento, ela é algo que eu posso me agarrar na teoria. Eu sei que ela nunca vai mudar, eu sei que ela é um invariante. E invariantes são coisas muito legais para a gente poder sempre que a gente está olhando para a evolução no sistema, um invariante nos garante que a gente está fazendo a evolução de um jeito certo. Porque ele não pode mudar. Então, se a gente vê que um invariante mudou de valor e ele não pode mudar de valor, é porque a gente calculou alguma coisa errada na evolução do sistema. E se a gente tem todos os invariantes de um sistema, a gente pode basicamente descrever tudo que a gente quer de mecânica clássica daquele sistema. Isso é uma dos grandes teoremas assim da abordagem hamiltoniana e principalmente da abordagem canônica da mecânica clássica. Então, constantes de movimento são super importantes. Mais do que isso, o hamiltoniano gera o fluxo temporal, né? Mas eu posso também pensar, que nem eu já falei anteriormente para vocês, no momento angular como gerador de rotações. Então, se eu tenho uma função f que tem parênteses de Poisson nulo com o momento angular, eu sei que essa função não muda quando eu aplico rotações. Então, de uma certa maneira, o fluxo gerado pelo momento angular é uma rotação do espaço. Então, essa noção de fluxos associados a grandezas físicas é muito interessante quando a gente fala dessas questões de simetria. Ela não é só útil para calcular o fluxo temporal, apesar de que o fluxo temporal é um fluxo que a gente está sempre muito interessado. Ela é interessante para calcular outras coisas, outras transformações do nosso espaço, outras coisas que envolvem simetrias. E aqui a gente começa a ficar mais clara aquela ideia de que, para entender a física de um sistema, muito desse processo é entender as simetrias daquele sistema. E eu acho que a geometria simplética deixa essas coisas mais claras, porque ela pega essas noções de simetria e dá uma interpretação bem geométrica para elas. Essas noções aí que são super algébricas, geralmente, para a gente Poisson, a gente geralmente calcula tomando derivada de função e subtrai as derivadas e tal. E aquilo é meio, não sei, para mim é mais difícil de enxergar sentido naquilo do que pensar, então, num fluxo do espaço de fase. Então, esse é um primeiro exemplo de aplicação da geometria diferencial em uma teoria de física, na mecânica clássica, que parece uma teoria que, sei lá, não é óbvio que deveria ser aplicável fazer geometria diferencial nela. E notem que, de novo, a gente não precisa nem falar de a mecânica da relatividade geral, no qual M é um espaço-tempo curvo. Não, eu posso falar de um pêndulo clássico, um pêndulo newtoniano no plano, só que como a variável de configuração dele tem essa propriedade de estar disposta num círculo, o nosso espaço de configuração já é uma coisa diferente do espaço plano. Então, mesmo que a gente não bote a relatividade geral na jogada, dá para usar a geometria diferencial na mecânica clássica. Ok, então vamos falar agora da teoria que é mais reconhecida, que usa a geometria diferencial mais reconhecidamente, que é a relatividade geral. A relatividade geral é a teoria que a gente usa para descrever uma das 4 interações fundamentais da natureza, que é a gravitação.
Então eu não preciso explicar para vocês que que a relatividade geral é uma teoria bastante importante. E a relatividade geral ela é basicamente toda baseada na geometria riemanniana. Na verdade, ela é baseada numa coisa chamada geometria pseudo-riemanniana ou geometria lorentziana. Mas a diferença entre a geometria riemanniana e a pseudo-riemanniana é alguns detalhes básicos das propriedades da matriz métrica e alguns resultados de alguns teoremas um pouco mais avançados, assim. Mas estudando geometria riemanniana, a gente está basicamente preparado para estudar relatividade geral com a alteração de alguns pequenos detalhes. Tem que prestar atenção nesses detalhes, e vocês vão fazer isso quando vocês fizerem um curso de relatividade geral, mas eu vou falar de geometria riemanniana, que é a base matemática do que eventualmente é a matemática que a gente de fato usa na relatividade geral. Então, a relatividade geral olha para a geometria do espaço-tempo, para descrever o campo gravitacional, e a gente pode estudar geometria riemanniana para fazer essa descrição. Eu vou pegar uma variedade. Na geometria riemanniana, eu vou trabalhar basicamente com uma variedade M, equipada com uma matriz métrica, que a gente geralmente chama de G. Essa matriz métrica ela é um tensor com dois índices embaixo, com dois índices covariantes. E então ela é o que a gente chama de um tensor de tipo 0,2. Isso significa que ela tem 0 índices em cima e 2 índices embaixo. Ela é uma matriz simétrica, então o G de V e W é a mesma coisa que o G de W e V. Então eu posso, em princípio, também. Outra maneira de escrever isso é que eu posso trocar os índices da matriz métrica, e isso fica tudo ok. E essa matriz ela serve, em termos computacionais, para nos dar aqueles isomorfismos musicais de baixar índices e subir índices. Então, o uso computacional na relatividade geral da matriz métrica, primariamente, é para baixar esses subíndices, ainda que ela tenha também uma interpretação muito mais óbvia, que é realmente dar comprimentos e ângulos entre vetores no espaço-tempo. A variedade que a gente está trabalhando, então, a variedade M é um modelo do espaço-tempo. Então, agora, M é de fato o lugar onde a nossa teoria meio que se desenvolve. E as curvas em M são as linhas de mundo de partículas. Elas são as trajetórias das partículas ao longo do espaço-tempo. Então, vocês já podem imaginar que tudo que a gente pode falar sobre curvas vai ter uma interpretação em termos de dinâmica de partículas. E tudo que a gente fala sobre propriedades geométricas de M vai ter a ver com a geometria do espaço-tempo, que é essencialmente digamos assim, o que a gente usa para representar a interação gravitacional. Geometria do espaço-tempo está diretamente correlacionada com a interação gravitacional. Na geometria riemanniana, a gente tem duas noções bem centrais, assim, que vêm dessa primeira noção aqui, a conexão de Levi-Civita. A conexão de Levi-Civita é um tipo especial de conexão que a gente pode usar na geometria riemanniana. E como a geometria riemanniana está preocupada com uma variedade e os campos vetoriais e outras grandezas que estão nelas, a gente vai escolher que a conexão de Levi-Civita vai ser uma conexão no fibrado tangente à variedade. Então, antes a gente estava falando de conexões em fibrados vetoriais, quaisquer, em cima de uma variedade M, e agora a gente está fazendo uma teoria que vive no fibrado tangente mesmo da variedade. Isso significa, em particular, que quando a gente tinha, por exemplo, na forma de conexão, um índice que era cotangente e um índice que vivia no espaço vetorial, que eles, em princípio, eram índices que estavam trabalhando com grandezas diferentes. Agora, quando a gente faz a conexão de Levi-Civita, a gente tem que os índices são os mesmos. Então, o índice da conexão, que está dando a direção em que eu estou tomando a conexão, é o mesmo índice que vem da fibra ser um espaço vetorial. Porque, de fato, eu estou comparando agora, eu estou vendo como que campos vetoriais, na variedade, mudam na direção de outros campos vetoriais. E eu usei majoritariamente aqui nas equações a notação de índice, porque é o que é mais comum na relatividade geral, mas vocês podem também, se vocês tiverem alguma paciência, usar uma notação sem índices e fazer isso direitinho também. Dá para trabalhar sem índice na relatividade geral, apesar de que é bem mais raro e geralmente as pessoas vão reclamar um pouco porque elas estão acostumadas com a notação de índices. Então, a conexão de Levi-Civita ela é uma conexão, que nem eu tinha
falado anteriormente, com a diferença que agora todos os índices são índices do fibrado tangente, ou cotangente, né, dependendo, a gente pode subir e descer os índices. Eu denoto a forma de conexão associada à conexão de Levi-Civita por essa letra gama. Ela tipicamente é chamada de símbolo de Christoffel, no contexto da geometria riemanniana. E essa conexão tem algumas propriedades bem legais. Ela é uma conexão muito útil para trabalhar na geometria riemanniana, porque na geometria riemanniana a gente tem uma métrica, e essa conexão ela preserva a métrica. Então, a derivada covariante da métrica é zero. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a derivada covariante de um tensor ela é um pouquinho mais complicada de escrever do que a derivada covariante de um vetor. Mas tem uma teoria toda para lidar com isso. A gente pode usar aquela regra de Leibniz que a gente tinha para produtos tensoriais para chegar na conclusão de como que se calcula isso daqui. Mas o importante que vocês saibam é que essa conexão ela preserva a métrica. Então ela é uma conexão muito útil para lidar quando a gente está lidando com uma variedade que tem essa métrica. Isso significa, por exemplo, que se eu tomo a derivada covariante de um vetor com índice em cima e depois eu quero comparar com o índice embaixo, eu posso multiplicar o vetor com o índice em cima pela métrica, e quando eu tomar a derivada covariante das duas coisas, a da métrica vai embora, está resolvida, e sobra só a derivada covariante que eu tinha antes. Então, em princípio, facilita muito, muito das contas, e também é meio que o tipo de conexão que a gente quer quando a gente fala de muito da interpretação geométrica daquelas noções, por exemplo, de transporte paralelo. Aquela noção que eu falei de manter ângulos constantes entre o vetor e a curva que a gente está fazendo transporte paralelo, justamente surge porque a gente tem essa propriedade de a conexão preserva a métrica. Então, para fibrados no geral, aquela interpretação ela é heurística, ela é só uma coisa para vocês terem meio em mente, ela não é uma interpretação direta, mas no caso da geometria riemanniana é que ela é realmente uma interpretação rigorosa assim, do que está acontecendo. Outra propriedade dessa conexão é que ela é uma conexão sem torção, que a gente diz. Ela ser sem torção significa que os símbolos de Christoffel são simétricos nesses índices embaixo. Então, o gama, rho, mi, é a mesma coisa que o gama, rho, ni, mi. Então, a gente pode trocar esses dois índices embaixo do símbolo de Christoffel. Isso aqui simplifica um pouco da descrição da relatividade geral. É um pouco difícil de dizer qual é o significado da torção na relatividade geral, justamente porque ela é zero, né? A relatividade geral meio que elimina a torção. Mas a gente pode fazer teorias de gravitação que têm torção não nula. Exemplo disso é a chamada gravidade teleparalela. E na gravidade teleparalelo, o que a gente faz é que a gente retira a curvatura e a gente bota toda a informação da teoria na torção. Então, a gente troca aquilo que a gente geralmente pensa como fenômenos gravitacionais por fenômenos inerciais. Isso tem a ver com o princípio da equivalência, né? Entre fenômenos inerciais e gravitacionais. Mas na relatividade geral, o que a gente escolhe fazer é deixar esses efeitos inerciais meio de lado e olhar para os efeitos gravitacionais que estão codificados no tensor de curvatura, o chamado tensor de Riemann, no contexto de geometria riemanniana. O tensor de Riemann é o tensor de curvatura associado à conexão de Levi-Civita, aos símbolos de Christoffel, e eu posso escrever, então, aquela notação que eu tinha introduzido antes para descrever o R. O R é a derivada exterior de gama, mais gama, produto exterior de gama, com gama. E isso daqui é uma maneira bem compacta de escrever essa equação aqui, um pouco mais detalhada, para o tensor de Riemann. Então, o tensor de Riemann tem 4 índices, 2 deles são índices de forma diferencial e 2 são índices de matriz do espaço tangente, mas como, na verdade, a gente pode transitar entre espaços tangentes e cotangentes usando a métrica, esses 4 índices a gente pode meio que botar eles quase no mesmo patamar, assim. Isso é uma das coisas que faz o tensor de Riemann ser um pouco especial, assim. E ele é dado, então, por isso aqui. Isso aqui é a derivada exterior do símbolo de Christoffel, e isso daqui é o produto exterior de 2 símbolos de Christoffel. De novo, lembrem-se que, como a gente tem essa noção desses objetos serem formas que também são matrizes, a gente tem multiplicação de matrizes, e daí esse objeto aqui não é nulo. Ele é uma coisa não nula. A não ser que o espaço seja plano, daí ele é nulo. Mas, ok. Com isso dá para fazer bastante coisa. A curvatura vai ter um papel físico bastante importante na nossa teoria. E é interessante notar também que a gente tem várias noções de curvatura na geometria riemanniana
e em particular na relatividade geral. Elas são o tensor de Riemann, que a gente falou aqui em cima, o chamado tensor de Ricci, que pode ser obtido fazendo uma contração de dois índices do tensor de Riemann. Essa contração de dois índices do tensor de Riemann é fazer um traço parcial, é como se a gente tomasse o traço daquela matriz que estava nas duas formas. A gente pode pegar o tensor de Ricci e tomar o traço dele, fazer a contração dos dois índices dele, para obter o chamado escalar de curvatura. E tem um outro tensor aqui, que tem essa expressão bem complicada, que eu não vou explicar exatamente para vocês o que é. Ela é pegar o tensor de Riemann e tirar meio que a contribuição do tensor de Ricci, mas é bem difícil de ver isso a partir dessa equação. Mas ele é meio que assim, toda a informação que tu meio que perde no tensor de Ricci quando tu faz esse traço, tá meio que contida nesse tensor de Weyl aqui. Mas mais importante que isso, mais importante saber esses detalhes matemáticos, eu acho, é saber a interpretação de cada uma dessas noções de curvatura. O tensor de Riemann, na relatividade geral, ele te dá, cada componente do tensor de Riemann é uma direção de forças de maré da interação gravitacional. Então, quando um corpo viaja pelo espaço-tempo, quando ele tem a trajetória dele sendo desenvolvida ao longo do espaço-tempo, ele vai sofrer forças da interação gravitacional, e as forças de maré dele estão todas contidas nas componentes do tensor de Riemann. A gente pode olhar para algumas componentes específicas, por exemplo, para as componentes que contribuem para o tensor de Ricci, para tirar outras informações específicas. Por exemplo, o tensor de Ricci diz o que acontece com o volume desse corpo à medida que ele vai transitando por uma trajetória no espaço-tempo. Então, o tensor de Ricci está intimamente ligado a flutuações de volume. O tensor escalar também está ligado a flutuações de volume, mas ele está te dando uma noção ainda mais restrita disso. Ele basicamente está comparando como que o volume muda no espaço-tempo curvo em comparação com como que o volume mudaria com uma mudança de escala no espaço euclidiano. Então, ele está comparando o volume de pequenas bolas de raio constante no espaço curvo com as pequenas bolas de raio constante no espaço euclidiano. Ele está te dando uma informação ainda mais restrita sobre volumes, mas ele é legal porque ele é um escalar, né? Então, só olhando para a curvatura escalar, tu já pode garantir que se ela é diferente de zero, o teu espaço tem alguma curvatura, por exemplo. E o tensor de Weyl faz uma coisa que é meio que complementar ao tensor de Ricci. Se o tensor de Ricci dava as noções de flutuação de volume à medida que um corpo evoluía numa trajetória, o tensor de Weyl está te dando as informações que correspondem à maneira que a forma do objeto muda sem mudar o volume. Então, o tensor de Ricci é responsável, por exemplo, pelos objetos meio que se expandirem e se contraírem, e o tensor de Weyl é responsável pelos objetos fazerem transformações que preservam volumes, mas que mudam a forma. E não é muito simples de ver essas interpretações, tem que ter tem que se estudar isso um pouco a fundo. Mas uma das coisas legais é que uma das coisas fisicamente legais é que o tensor de Weyl, que fala essas coisas de mudança de forma do objeto, é onde está a informação das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas não mudam o volume das coisas, por elas serem perturbações lineares na curvatura do espaço, na métrica. Desculpa. Elas são perturbações lineares na métrica, então elas não mudam volumes, e a gente pode usar o tensor de Weyl, então, para estudar ondas gravitacionais e para ver como é que elas se comportam. Claro, a dinâmica do espaço-tempo é dada por uma equação, nessa teoria, que é a equação de Einstein. Eu estou meio apertado de tempo, mas eu ainda tenho um slide para passar, então vou pedir para que vocês aguardem um pouquinho, eu me passando do tempo. Então tá, a gente tem uma equação que dá a dinâmica do espaço-tempo, que dá a dinâmica para esse tensor de métrica e para as coisas que são derivadas dele. Uma das coisas que eu esqueci de comentar é que dá para calcular os símbolos de Christoffel a partir da métrica e dá para calcular a curvatura a partir dos símbolos de Christoffel. Então, a métrica é meio que a variável que muda na relatividade geral. E a equação que dá como que essa métrica varia é a equação de Einstein, que envolve então o tensor de Ricci, a métrica, uma possível constante cosmológica, que pode ter na teoria, e o tensor de energia-momento, que é responsável pelo conteúdo de matéria no espaço-tempo. E o que essa equação está nos dizendo, basicamente, é que o conteúdo de matéria, de energia do espaço-tempo, é responsável pela geometria dele. Então, mudanças nesse conteúdo são o que geram mudanças na geometria do espaço-tempo. Um caso bem interessante da equação de Einstein é o que acontece quando a gente bota a constante cosmológica igual a zero e quando a gente não tem matéria no espaço.
Daí a gente tem uma teoria que tem a equação de Einstein, então é equivalente a dizer que o tensor de Hit é nulo. Isso está nos dizendo que no vácuo da relatividade geral, a gente tem a gente tem trajetórias que não mudam os volumes dos corpos que estão seguindo essas trajetórias. Inclusive, essa equação aqui é aquela famosa equação daquela foto do Einstein que ele está olhando para o quadro, assim. Não é E igual a mc quadrado que está naquele quadro, é essa equação aqui. É a equação de que o espaço ele é Hit plano. Então ele não tem, o tensor de Hit dele é nulo. Isso significa que o vácuo da equação de Einstein permite, por exemplo, espaços planos, espaços sem curvatura, né? Mas também permite espaços que tenham, por exemplo, ondas gravitacionais estacionárias. Então o vácuo da equação de Einstein também é interessante. Ele não é trivial, ele não é só o espaço de Minkowski. Ele tem outras possíveis soluções que são interessantes. E para encerrar nesses poucos momentos que eu ainda tenho, eu quero falar sobre a chamada teoria de Yang-Mills. A teoria de Yang-Mills é a teoria que a gente usa para descrever as interações de calibre, que são as interações que a gente usa na teoria quântica de campos. Só que aqui eu vou falar da versão clássica das teorias de Yang-Mills. E para falar disso, eu preciso da noção de um fibrado principal e também de um fibrado associado. O fibrado principal vai dar uma noção para a gente de o que é uma simetria de calibre. Simetrias de calibre são uma ideia de simetrias locais. E o fibrado principal é um fibrado que tem um espaço total P, ele projeta numa variedade M, e a fibra dele é um grupo de Lie. E mais importante do que isso, ele tem uma noção também, que é uma condição super técnica, que eu não vou falar para vocês, porque é bem chatinho de entender. Mas a gente tem a noção de que multiplicar dois elementos do grupo corresponde a fazer uma translação na fibra desse fibrado. G, então, vai ser o nosso grupo de simetrias de calibre, o grupo de simetrias que a gente está interessado. E as seções de P são as transformações de calibre. Então, elas associam um elemento do grupo para cada ponto da variedade. Então, a gente está aplicando uma transformação de simetria para cada ponto de M, e em cada ponto essas transformações podem ser diferentes. Isso fica em contraste, por exemplo, a fazer uma rotação do espaço euclidiano, no qual a gente aplica a rotação ao redor de um ponto e transforma todas as coisas de acordo com essa transformação de rotação. Aqui não, aqui em cada ponto a gente vai ter uma transformação diferente. Isso que é a noção de transformação de calibre. O primeiro exemplo de teoria de calibre, e daí que vem o nome teoria de calibre, tem todo um motivo histórico para isso, é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma teoria de calibre com um grupo muito simples, é o grupo U1. O grupo U1 é o grupo de transformações dos números complexos que mantém fixo os valores absolutos, os módulos dos números complexos. Ele pode ser geometricamente entendido como o círculo unitário do plano complexo, ou seja, ela é o conjunto de números que quando tu multiplica um número por esse número que está em 1, ele só muda o argumento do número, ele não muda o módulo do número. Ele troca o ângulo dele no plano complexo, mas não troca a magnitude. Esse tipo de grupo é um tipo especial de grupo, chamado um grupo abeliano, porque ele é um grupo que tu pode trocar a ordem, ele é um grupo comutativo, tu troca a ordem das multiplicações e o resultado final é o mesmo. E ele tem uma interpretação, o eletromagnetismo pode ter uma interpretação geométrica, que é calcular a curvatura desse fibrado principal com fibra U1, e a gente ganha que isso aqui é a derivada de uma conexão que toma valores em U1, só que como o grupo é abeliano, agora sim, agora esse objeto A, produto exterior com A vai ser zero, e eu tenho que a curvatura ela é só a derivada exterior da forma de conexão. Eu tenho a identidade de Bianchi para a curvatura, só que agora, em vez de ser da derivada, usando a derivada exterior covariante, ela vira só com a derivada exterior normal. E eu posso adicionar uma equação extra aqui, que é a derivada exterior do dual de Rod de F igual a uma certa forma J aqui. E eu posso interpretar isso como as equações do eletromagnetismo. A forma de conexão no fibrado principal corresponde ao 4 potencial do eletromagnetismo, que é o potencial elétrico e o potencial vetor do campo magnético. F é o campo eletromagnético, é uma combinação dos dois campos. Quem já fez eletromagnetismo do ponto de vista da relatividade especial já deve ter visto isso, que a gente pode definir um tensor para o campo eletromagnético. A identidade de Bianchi te dá uma das equações de Maxwell, que é aquelas equações de Maxwell que não envolvem as correntes. E introduzindo uma forma de correntes, eu posso escrever as outras duas equações de Maxwell
de uma maneira muito simples. Derivada exterior do dual de Rod de F igual às correntes. Então agora a gente tem toda uma interpretação geométrica do eletromagnetismo que vem do estudo então desses fibrados principais. Então a gente pode entender o eletromagnetismo como uma teoria geométrica também, onde a intensidade do campo eletromagnético está associada à curvatura de um fibrado e a conexão nesse fibrado é o potencial vetor, é o 4 potencial. E uma das equações de Maxwell um par de equações de Maxwell é necessário justamente porque a gente está trabalhando com uma curvatura. A identidade de Bianchi vale para a curvatura de qualquer fibrado. E a outra equação é a equação que daí te dá as fontes físicas das flutuações desse campo eletromagnético, dessa curvatura. Então, aqui também a gente tem uma noção de que a matéria está determinando aspectos geométricos da teoria. Só que agora não é a geometria do espaço-tempo. Agora é a geometria desse fibrado principal. Inclusive, geralmente, quando se faz teoria de Yang-Mills, o espaço M é só o R3, por exemplo. Ou o R4. Geralmente o R4, né? Porque a gente vai estar trabalhando com uma formação de relatividade especial. Então, o espaço base aqui pode ser um espaço plano até, mas a geometria do fibrado principal é não trivial e interessante. E ela é especialmente não trivial quando a gente faz teoria de Yang-Mills não abeliana. E a teoria de Yang-Mills não abeliana incorpora uma classe de modelos muito maior. Por exemplo, se a gente escolhe o grupo SU2 para trabalhar no fibrado principal, a gente pode tirar dali a teoria da interação fraca. Se a gente escolhe o grupo G como SU3, a gente ganha a teoria da interação forte. E se a gente pega o produto dessas três interações, um grupo que é o produto de SU3, SU2 e U1, a gente pode fazer uma teoria de interações para o modelo padrão como um todo. E, de fato, boa parte da Lagrangiana do modelo padrão vem do fato de que a gente está trabalhando com teorias de Yang-Mills para as interações. No caso aqui das teorias de Yang-Mills mais geralmente, agora o tensor de campo, o tensor de intensidade de campo, toma essa forma aqui, aquela forma mais tradicional, que envolve a derivada do potencial, né, mais o produto exterior de duas cópias do potencial. A identidade de Bianchi é uma das equações de Yang-Mills, e ela é necessária porque F é a curvatura de um fibrado principal. E a outra das equações de Yang-Mills tem uma forma muito parecida com essa do eletromagnetismo, só que agora usando a derivada exterior covariante. Então, a derivada exterior covariante do dual de Rod de F é as correntes. Então, de novo, a gente tem essa noção de que a matéria está determinando aspectos da geometria do fibrado principal. E com isso, vocês podem fazer toda a teoria de interações do modelo padrão, desde que vocês saibam fazer a versão quântica dessa teoria, que não é muito simples de aprender, mas se vocês forem fazer física teórica, vocês vão aprender em algum momento. E com isso eu acho que eu concluo o que eu tinha para apresentar sobre geometria da física. Eu acho que deu para passar agora no final pela teoria de interações do modelo padrão e pela teoria da relatividade geral, que são basicamente tudo que a gente usa para descrever interações fundamentais na física de maneira moderna. E além disso, a gente ainda passou por mecânica clássica. Então, e claro, estender isso para mecânica relativística, por exemplo, é muito direto. Então, assim, praticamente tudo que a gente tem de física moderna dá para escrever em termos desses objetos geométricos. Algumas coisas da parte de mecânica quântica também dá para escrever em termos de algumas grandezas geométricas, mas as coisas ficam mais complicadas porque os espaços são de dimensão infinita. Mas tem algumas coisas interessantes em mecânica quântica também que tem a ver com noções de transporte paralelo e de conexões e coisas assim. E eu espero que seja suficiente para motivar vocês, então, a estudar um pouco mais de geometria diferencial. É um assunto bastante complicado, bastante extenso, tem muita coisa técnica, tem muita coisa que vocês vão demorar para começar a entender e vocês vão precisar quebrar muita cabeça. Mas, assim, é uma coisa que embasa muito do tratamento moderno de basicamente todas as teorias fundamentais que a gente tem na física hoje em dia. Então, eu acho que isso deve ser motivação suficiente para, pelo menos, vocês terem alguma curiosidade assim, com a geometria diferencial. E, claro, agora que a gente está no final, eu libero aí para perguntas, comentários. Se vocês quiserem saber mais sobre algum assunto, sobre alguma coisa que eu expliquei que não ficou tão clara, sintam-se à vontade. Ô, Vinícius. Diga. Nas referências bibliográficas, o livro que tu recomendou de geometria riemanniana é o do Manfredo? Isso. Eu acho que ele é um livro assim que dá uma boa base para essa parte da geometria da relatividade geral? Eu acho que assim, no livro do Manfredo, as primeiras partes, se não me engano, eu acho que eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui, inclusive, eu posso dar uma olhadinha nos conteúdos dele.
Se não me engano, as primeiras partes são mais introdutórias. Ele vai falar de variedades diferenciáveis, métricas riemannianas, conexões afins, geodésicas, curvaturas, campos de Jacobi. Então, tipo, os primeiros 5 capítulos dele são coisas que tu vai usar direto na relatividade geral. Os primeiros 5 capítulos, pelo menos da minha edição, mas eu acho que não deve mudar os capítulos. Os primeiros 5 capítulos são capítulos que tu vai usar direto na relatividade geral, só que ele vai fazer tudo isso com uma notação e uma linguagem um tanto diferente, que é uma linguagem que é mais comum num curso de matemática de geometria diferencial. Então, eu acho que ele é um livro ótimo se tu já tem se tu já aprendeu a lidar com a notação e com o jeito que a gente faz geometria pseudo-riemanniana na relatividade geral. E daí, se tu quer entrar mais a fundo nos detalhes da geometria riemanniana, tu pode pegar o livro do Manfredo. Eu acho que se tu quiser começar por ele também, se tu não gosta da notação de tensores, se tu prefere uma coisa que seja um pouco mais conceitual, talvez, tu pode começar por ele também, eu acho que não tem problema. Só que tu vai ter que passar ali por um processo de pegar tudo aquilo que tu aprendeu sobre como fazer sobre as propriedades dos objetos da rede de geometria riemanniana, e tu vai ter que achar uma maneira de fazer as contas com índices a partir disso. Porque não adianta, na física, basicamente todas as bibliografias trabalham com essa notação de índices, e se tu não sabe fazer, se tu não sabe trabalhar com ela, tu acaba te perdendo. A minha recomendação entre as notações que eu usei, por exemplo, de cálculo exterior, que não tem índices, que é tudo em termos daqueles operadores D, do produto exterior, coisa assim, a minha recomendação das notações sem índices e com índices é aprender as duas, aceitar que vai ser uma trabalheira, mas aprender as duas, porque isso vai te permitir acessar tipos diferentes de referências e vai te permitir uma terceira coisa, que é uma ferramenta que eu acho que ainda é mais potente, que é combinar as duas notações. Às vezes a gente quer usar a notação de cálculo exterior para simplificar umas partes das contas, e às vezes a notação de índices vai simplificar outras partes. E se a gente consegue usar índices onde a gente precisa deles e não usar eles onde a gente não precisa, eu acho que é o jeito mais potente assim, de trabalhar com contas de geometria diferencial. Então eu recomendo que talvez uma maneira legal de estudar geometria riemanniana funda, assim, se tu quer estudar as coisas de um ponto de vista matematicamente mais rigoroso, é pegar um livro de relatividade geral tipo Wald, que é bem rigoroso nessa parte de geometria, e consultar o livro do Manfredo quando tiver alguma coisa que tu precisa talvez de uma intuição matemática mais interessante. O que eu recomendo muito o livro do Manfredo para quem quer começar a estudar algumas coisas mais avançadas de relatividade geral é para coisas de geometria riemanniana global. Então, nos cursos de relatividade geral, a gente faz tudo local, a gente está tudo fazendo cálculo, a gente faz transporte paralelo, coisas tipo flutuações pequenas, mas no livro do Manfredo ele vai ter uma série de teoremas sobre, por exemplo, invariantes geométricos de variedades, que são coisas que dizem respeito à variedade como um todo. E isso tem algumas pesquisas mais recentes, assim, de relatividade geral, que usam bastante. Então eu diria que para relatividade geral ele é um livro um pouco mais avançado, mas, assim, os primeiros capítulos dele são ótimos para aprender a geometria riemanniana, não boto defeito nenhum neles. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, comentários? Eu tenho. Primeiro eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, tudo, por ter dado as aulas. Eu agradeço vocês também. Acho que todo mundo gostou aqui. E eu tenho uma pergunta que é. Eu não entendi muito bem a parte do transporte paralelo quando, quando tu falou que a derivada covariante era zero, que tu até falou de novo na parte da métrica, né? Que a derivada covariante da métrica é zero. Isso eu não queria que tu explicasse de novo. Então, quando a gente fala da derivada covariante ser zero, ela está te dizendo que, com respeito a essa noção de conexão que tu escolheu, a tua seção está variando, ela basicamente não está variando quando tu transporta ela ao longo da curva, com respeito a essa noção de conexão. Mas como a gente está trabalhando com espaços que não estão canonicamente identificados, não é só um espaço. Porque, por exemplo, na RN a gente pega 2 espaços tangentes e a gente só translada eles porque o próprio RN tem essa noção de translação e os espaços tangentes são cópias do próprio RN.
Então a gente tem uma identificação canônica entre esses espaços tangentes e a gente pode transportar eles meio que livremente de um para o outro. Aqui a gente não tem uma identificação canônica. Então a gente tem que escolher uma maneira de identificar as coisas, que é a conexão, e o transporte paralelo está te dizendo que tu está pegando a seção e tu está transportando ela da maneira o mais que menos varia o vetor possível, assim. Que no caso seria ter essa derivada com a variante C0. Então, com respeito a essa conexão, o vetor, digamos, não varia, mas a gente sabe que como a identificação não é canônica, isso significa que tu escolheu um ponto de vista do qual ele não varia. Tu poderia escolher outras conexões que o vetor poderia variar. Por exemplo, no caso da conexão de Levi-Civitan, a gente está escolhendo uma conexão que preserva a métrica. A gente poderia ter outras conexões no mesmo espaço-tempo que não preservam a métrica. E daí elas vão ter outras utilidades, elas vão ter outras funções. E o importante, então, é que no transporte paralelo a gente está seguindo essa ideia de que o vetor varia o mínimo possível. E a analogia disso com o transporte paralelo no RN é que se tu quer pegar um vetor de um ponto do RN para o outro, tu traça uma reta entre esses dois pontos, e daí tu transporta o vetor de maneira que o ângulo entre o vetor e a reta é paralelo. E daí tá, tu tem essas noções todas porque tu tá na RN. Agora, quando tu vai para uma coisa muito mais geral, tipo um fibrado vetorial, essas noções meio que se perdem. Então tu tem que achar uma coisa equivalente a isso. E a coisa equivalente é essa noção da derivada covariante ser nula. Então, em relação ao vetor tangente da curva, tu não tá mudando como que a tua seção se compara com ele, basicamente. Como que tu compara ela ponto a ponto. Assim. A ideia é meio que essa. Só que, de novo, para o RN é muito fácil. Para a geometria riemanniana, que a gente está comparando vetores tangentes com vetores tangentes a curvas, e a gente tem uma noção de ângulo, a gente recupera essa noção de ângulo constante. Mas para o fibrado, a gente não tem uma noção de ângulo entre a seção e o vetor tangente da curva. Isso é uma coisa meio heurística, assim, que eu passei para vocês terem alguma coisa para se agarrar. Assim. Aqui a descrição é muito mais abstrata. Ela é realmente... A derivada covariante dela é nula, então basicamente a seção não está variando, e isso significa fazer transporte paralelo. E o bom dessa definição de transporte paralelo é que para as coisas que a gente está interessado ela funciona. Por exemplo, o transporte paralelo o transporte paralelo no contexto da teoria de Young-Mills, ela tem uma interpretação super importante, assim, até para quem viu a palestra do Felipe, teve uma hora que ele mencionou um objeto chamado holonomia. A holonomia é o resultado do transporte paralelo ao redor de uma curva e ela está relacionada à curvatura. Só que a curvatura ela é uma noção local desse transporte paralelo, é ao redor de uma curva muito pequenininha. As holonomias elas podem ser ao redor de curvas grandes. Então a holonomia te dá um jeito de trabalhar com a curvatura que às vezes é mais bem comportada do que só o tensor de curvatura. Então essa noção de transporte paralelo, que é a mais abstrata, ela ainda tem muito das propriedades do transporte paralelo menos abstrato, e ela é muito útil para muitas outras coisas também. Não, deu uma baita clareada. Obrigado. Que bom, que bom. Todas essas coisas, todos os conceitos que eu apresentei aqui ainda vão ficar confusos até vocês estudarem mais a fundo, mas eu acho que eu tentei fazer o meu melhor, assim, para dar ideia, sabe? Porque quando eu estudei muito dessas coisas, às vezes tu via a definição e tu não sabia para que aquilo servia, tu não sabia a interpretação geométrica daquilo, tu só sabia a definição e provava os teoremas e tal, tal, tal. E daí, aos poucos que tu vai te acostumando com a teoria, tu vai aprendendo a identificar essas coisas, ou tu lê, às vezes, um trabalho que detalha um pouco melhor a interpretação geométrica, mas às vezes pode ser bem confuso, assim. É muito comum na matemática moderna, assim, tu introduzir um monte de definições que parecem que vem meio do nada, e elas são meio mágicas, porque daí tu vai provar os teoremas e é super fácil de provar os teoremas com essas definições. Mas entender por que essas definições têm essa cara, qual é a interpretação dessas definições, por que a gente escolheu definir as coisas desse jeito e não de outro, isso tudo é um processo mais trabalhoso que vem daí vem com a experiência que tu tem com a área. Assim. Por exemplo, eu posso garantir para vocês que se eu tivesse dado esse curso 3, 4 anos atrás, eu teria como falar de todos esses assuntos, eu já tinha ouvido falar de todas essas coisas, mas eu teria muito menos intuição sobre eles do que eu tenho agora. E eu não ganhei isso só estudando os livros, assim. Um pouco eu ganhei por ter estudado os livros, mas muito eu ganhei por estar trabalhando com várias coisas que giram em torno disso e aprendendo um pouquinho em cada lugar, assim. Então, é difícil chegar num ponto, assim, de tu ter
uma visão mais intuitiva de como é que funcionam essas definições. E ainda tem muita coisa para mim que não é super clara, assim, que eu já ouvi pessoas que têm muito mais experiência com isso falando sobre esse assunto, e as pessoas tinham ideias assim que vinham na cabeça imediatamente, que para mim é um mistério como a pessoa chegou lá, mas eu acho que esse é meio que todo o ponto de estudar continuamente essas coisas. Isso, acho interessante estudar esses assuntos aí junto de mecânica clássica. Desculpa, eu não entendi muito bem. Tu diz a parte de geometria diferencial em Junto de aplicação à mecânica. clássica? Isso. Acho interessante estudar isso daí junto da cadeira da mecânica clássica. Se tu for fazer clássica 2 e tu quiser começar a dar uma olhada nessas coisas de geometria simplética, pode ser interessante, assim. Mas eu já te adianto que, assim, tu não vai aprender a fazer clássica 2 sabendo geometria simplética. Acho que vai ser o contrário. Tu provavelmente vai primeiro aprender clássica 2, que as coisas são muito mais fáceis de definir, introduzir, ainda que elas fiquem meio misteriosas. E depois, quando tu vai estudando geometria simplética, tu vai aprendendo essas coisas melhor. Se tu quiser, na época que eu fiz Clássica 2, eu tava buscando por uma interpretação mais geométrica das coisas, e eu eventualmente caí no livro do Vladimir Arnold, o livro do Arnold de Mecânica Clássica, que é Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica, eu acho o nome. É um clássico, é realmente tipo um livro incrível assim para estudar geometria simplética e a aplicação dela na mecânica clássica, mas ele é um livro também bastante difícil de ler. Ele é um livro pensado para alunos de pós-graduação do Instituto de Moscou de Física na década de 70. Então eram alunos assim que tinham tido aula com múltiplos prêmios Nobel e eram alunos que tinham um regime de estudo desumano, assim, quase, num país que na União Soviética que tinha um desenvolvimento científico absurdo assim para a época. Então, não é um livro para qualquer aluno de graduação olhar e ler assim, sabe? Inclusive, tu vai começar a ler ele e tu vai dizer, tipo, meu Deus, eu não sei nada do que está escrito nesse livro. Mas tudo bem, é normal, seria bem estranho se tu soubesse muita coisa do que está escrito no livro sendo estudante de graduação. Daí talvez seria o caso de entrar em contato com algum instituto, assim, de estudantes muito avançados, porque realmente é um livro bastante difícil. Mas eu encorajo, assim, eu encorajo a dar uma olhada nisso. Tem um outro livro, que é o livro do Saletan, eu acho, que fala um pouco mais sobre essa parte de geometria simplética na mecânica clássica, e eu acho que ele é menos complicado que o livro do Arnold, só que ele é um livro muito grande, pelo que eu me lembro. Deixa eu pegar aqui. Eu já te digo aqui, se eu não tô enganado. Acho que tá na minha outra pasta. Tá? Ele é tão grande que o arquivo dele é tão grande que eu não podia deixar ele nem na nuvem. Eu tive que deixar ele só no meu computador. Ou não, tá, não, eu não tenho mais o arquivo dele, mas eu acho que é isso. Saletan, eu acho que é o nome do autor. E ele tem um livro de geometria da mecânica clássica que é interessante dar uma olhada. Então, se tu quiser dar uma olhada no livro do Arnold, se tu não entender nada, tudo bem, dá uma olhadinha, vai tentando ler o que tu entende. Mas assim, para cadeira é mais fácil usar um daqueles livros clássicos, sei lá, tipo, ou Goldstein, ou. Eu gosto do livro do. Como é que é o nome? Fugiu agora, do Landau. O livro do Landau é Lifshitz, para mecânica clássica, eu gosto daquele livro. Tem alguns probleminhas, mas eu acho ele muito bom. Então, acompanha a cadeira pelos livros mais tradicionais e pega ali de curiosidade algum outro livro do Arnold, por exemplo. Certo, muito obrigado. Nada. Mais alguma participação? Vou escrever aqui o nome dos livros para vocês terem.
Bom, acho que se ninguém tem mais perguntas ou comentários, a gente pode encerrar por aqui. De novo, agradeço aí o convite por dar esse curso. Agradeço a atenção de quem ficou até o final das aulas, que são aulas, acho que bastante intensas. Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Quero te agradecer, Vinícius, por ter disponibilizado teu tempo para estar aqui nesse curso. É um curso que a gente não tem muito acesso a esse conteúdo na graduação, né? Às vezes nem na pós, lá no IF ali, não são muitos que trabalham com isso. Então, ter tido essa oportunidade de ter acesso a essa aula, que foi bem didática, inclusive, foi, acho que, muito proveitoso para muita gente aqui. Então, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu fico muito feliz de poder dar o curso, porque realmente é uma coisa que eu passei muito tempo estudando na minha graduação e na pós-graduação, e eu sempre batia muito nessa tecla de a gente precisa de uma cadeira disso no curso, a gente precisa de uma cadeira disso, a gente precisa de uma cadeira disso. Porque, assim, até no mestrado, às vezes eu fazia uma consulta em alguma coisa e o pessoal estava usando notação de formas diferenciais e coisas assim, e eu pensava, tá, eu estudei isso na graduação, porque eu estudei com o professor da matemática para o meu TCC, eu fiz meu TCC em teoria de Yang-Mills clássica, então eu fiz essa parte toda aqui de dificuldades principais e tal no meu TCC. Aprendi muita coisa de geometria ao longo da graduação, para chegar na pós e ainda sentir que estava faltando muita coisa, sabe? E eu acho que, assim, me pareceu que ter demanda por um curso desses na semana acadêmica é um bom sinal, assim, para o Instituto de que isso é uma demanda mais geral, de que isso é uma demanda que tem que estar no currículo, de que isso é algo que tem que ser mais incentivado, assim. E tá, não vou dizer que todos os alunos tenham que estudar todas as coisas que eu falei aqui, tem muita coisa que é específico de cada área, mas, sei lá, é meio louco que a gente tem cadeiras de relatividade geral e gente que faz pesquisa em gravitação, mas a gente tem basicamente nada de geometria diferencial na graduação. Mesmo na cadeira de geometria de relatividade geral, pelo menos na época que eu fiz, a gente via muito dos conceitos, mas a gente não entendia direito de onde é que saiu o tensor de curvatura, a gente não entendia direito qual era a interpretação daquilo. Ficava tudo, mesmo a aula sendo boa, mesmo o material não sendo ruim, era de um ponto de vista muito mais antigo, assim. A gente trabalhava com geometria riemanniana do mesmo jeito que o Einstein trabalhava, que era aprendendo aos poucos. Quando ele fez a teoria, ele não sabia muita coisa de geometria riemanniana, ele precisou de ajuda de outras pessoas. E a gente está trabalhando meio que do mesmo jeito, só que mais de 100 anos depois, sabe? E eu acho que as coisas não precisam ser assim, acho que pode ter uma coisa mais estruturada ao longo do curso e que permita que os alunos do Instituto de Física saiam com uma formação matemática um pouco mais segura, assim, um pouco mais consistente. Eu sei que é difícil ensinar matemática quando a maioria dos alunos entra na faculdade e já tem um déficit enorme no ensino de matemática. Mas, ao mesmo tempo, um aluno que está no final do curso, ele já passou por aquelas partes mais difíceis do início e eu acho que tem que estar disponível para ele uma coisa que permita que ele estude essas coisas um pouco mais avançadas, assim. Senão a gente fica só naquela coisa de, todo mundo sabe todas as ferramentas que se usavam de física e matemática em 1920. E a gente está em 2024, sabe? Sim. E acho que o mais perto que a gente chega disso na graduação é com a cadeira de FISMAT 2, né? Que ainda assim é eletiva, grupos tensores. E não é sempre que tem. Então... E como eu disse, assim, é grupos finitos, não é grupos de Lie, que eu acho que a gente deveria ver isso no final da graduação, e é tensores no RN, não é tensores em variedades. Então, realmente, assim, é muito, muito elementar e é uma cadeira para alunos que já estão terminando a graduação. Então, tipo assim, o pessoal já tá começando a pensar no TCC, ou então já está fazendo TCC, e não viu nada de teoria de grupos, não viu nada de tensores no RN, sabe? Eu acho, não sei, me parece meio fora de lugar, assim. E realmente me parece uma relíquia de tempos passados, assim. Quando se fez o currículo original do curso de física, uma coisa assim. Pois é, e mudou o currículo agora, mas não mudou isso. Eu participei um pouco do início das discussões de reforma curricular e, infelizmente, tem muitas dificuldades, assim, tanto de o jeito que o currículo tem que ser estruturado, o tempo que a gente tem para fazer as cadeiras. Ao mesmo tempo, a gente tem que compensar o déficit educacional que as pessoas entram no curso, porque não adianta nada ter um curso que tem um monte de cadeira avançada e todo mundo é reprovado em tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem um problema que eu acho que não tem tanta gente que tem aptidão para dar essas cadeiras. Assim. Eu acho que, à medida que o quadro de professores do Instituto for se renovando, tem mais chance da gente conseguir ter mais cadeiras que têm
um viés mais moderno, assim, no tratamento matemático, coisa assim. Então é um processo longo, assim, e eu acho que, sei lá, talvez a semana acadêmica seja um pontinho, assim, que diga, pô, talvez seria legal a gente ter um curso de geometria diferencial, talvez conversar com professores da matemática para dar esse curso. Eu sei de vários professores da matemática que dão um curso de geometria riemanniana, que dão um curso de geometria diferencial. Eu participei de um curso na pós, que era um curso de gravitação e geometria riemanniana, que falava justamente sobre aquilo que eu disse de invariantes geométricos aplicados à relatividade geral e coisas assim. Então eu sei que tem gente na URGS que pode dar um curso assim, e eu acho que uma cooperação entre físicos e matemáticos seria muito útil, mas ao mesmo tempo é difícil. As pessoas têm muitas responsabilidades, as pessoas já têm que dar um monte de cadeira, já têm que preparar um monte de material, mas não sei, talvez aos pouquinhos dê para ir melhorando essas coisas, assim. Eu já tentei coordenar professores da física e da matemática para tentar dar uma coisa assim e infelizmente não avançou muito. Mas eu acho que sim, quanto mais tiver alunos pedindo isso e enfatizando que é importante, maior a chance da gente ver uma mudança assim com isso, da gente ver um esforço maior para conseguir dar ensinar essas ferramentas. Tomara, porque acho que ali no IF o único que poderia dar esse curso seria o Dimitar, eu não sei. Mas Tem um professor que é o Claudio Schneider, que ele sabe muito de geometria diferencial, mas eu acho que ele já está até aposentado. Ele vai, eu acho, para o instituto mais para trabalhar com o pessoal do grupo de pesquisa dele, assim. Eu não sei nem se ele está indo ainda. Mas é isso, tipo, é uma pena porque muitos dos professores que poderiam dar isso ou se aposentaram, ou então já tem outras responsabilidades. O Dimitri é meu orientador, eu sei que ele sempre tem um monte de cadeira para dar, e o pessoal pede muito que ele tenha as cadeiras. E ele pode dar essa parte de geometria diferencial, mas ao mesmo tempo ia ficar meio que só nas costas dele, talvez. Outro professor que podia dar coisas desse tipo, de ferramentas de física teórica, era o Girotti, mas o Girotti se aposentou quando eu entrei na faculdade. Então, também eu acho que está faltando, talvez, entrar mais alguns professores que estejam dispostos a dar isso, que tenham essa possibilidade. E, enfim, também acho que tem um problema no Instituto, talvez, de alguns professores ficarem muito sobrecarregados, assim, de ter que dar muitas cadeiras. Eu lembro, o Rude dava cadeira de física de fluidos, dava cadeira de eletromagnetismo, dava física matemática 2, dava mecânica clássica 2, então tinha um monte de cadeira de final de curso que era sempre ele que estava dando, porque eram poucas pessoas que estavam dispostas a dar, assim. E seria legal, talvez, ver uma movimentação maior, assim, de dizer, não, tem muito aluno que está interessado em física teórica, tem muito aluno que quer essas ferramentas e vamos tentar achar um jeito de satisfazer essa necessidade. pois é, vamos torcer para no futuro aí mudar isso. Então, obrigado mais uma vez, Vinícius, e os presentes na aula também. Vou então encerrar a gravação aqui. E, bom, a chamada eu botei no chat mais cedo, né? Então, obrigado mais uma vez, então.